Bom, estamos aqui na estreia do Paz e Vida Talks e eu, pastor Alex Bortoloso, dou as boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando e vão acompanhar muito conteúdo que a gente vai produzir aqui nesse estúdio, não só com o Paz e Vida Talks, mas também com o JPV, o Ministério de Mulheres, com o Sala de Visita e muita coisa tá chegando por aí, coisa boa, conteúdo de qualidade para você aqui no Paz e Vida Talks e todos os podcasts aqui da nossa produção. Mas hoje, em especial, falando em conteúdo de qualidade, eu não posso deixar de apresentar o nosso convidado, que para mim é um convidado mais do que especial para o dia de hoje, para o dia da nossa estreia. Fiz questão de que ele estivesse aqui com a gente e, claro, ele, como sempre, muito mais do que disposto e se prontificou na hora de estar aqui com a gente. O meu amigo pessoal, um homem de Deus, uma pessoa muito especial, Bruno Jardim. Seja muito bem-vindo, Bruno, ao Paz e Vida Talks. Na estreia, hein? Que alegria, Alex. Olha, que honra é estar aqui estreando o Paz e Vida Talks. Aliás, parabéns, aqui tá lindo demais. Quando você mandou o convite, eu confesso que eu já estava na expectativa, que a gente tinha conversado um pouquinho antes, né? Teve uma antecipação de, ó, vai surgir um convite. E é uma alegria. Eu me sinto em casa aqui, literalmente, já na Paz e Vida. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita conversa abençoada. Fiquem até o final, porque a gente tem muita coisa boa para conversar hoje, Alex. Ah, hoje tem. A gente vai deixar o papo fluir. A ideia é o que a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar. É deixar o papo fluir, porque é um podcast, não é um programa de entrevistas com ali o tempo contado. Não, é deixar o papo fluir e a ideia é que você que está aí do outro lado assistindo se sinta participante dessa mesa, se sinta conversando entre amigos e mais do que isso, claro, a intenção número um é também que você seja edificado, que seu coração seja tocado por tudo aquilo que a gente vai falar aqui, por participar de uma conversa que nada mais é também do que uma conversa entre amigos, mas a gente acredita muito no fato de que Deus ele habita também ao redor da mesa quando existe sinceridade, Amém. quando existe harmonia ali, ele se senta à mesa conosco e participa junto com a gente. Mas claro, não posso deixar de começar pelo começo, como se diz, Boa. falando do quê? O Bruno, contando um pouco e contextualizando um pouco dessa história, já que o nosso bate-papo aí não tem hora para acabar, o Bruno ele surgiu na minha vida de uma maneira um pouco inesperada, né, ao longo do tempo e foi uma coisa gradual, porque alguns sabem, eu morei algum tempo fora do Brasil e as postagens do Bruno, isso eu já tive a oportunidade de falar para ele, é, alimentaram durante muito tempo a nossa espiritualidade através principalmente da Thalita, minha esposa, que te acompanhava, já te seguia, acho que no Twitter, não é? Era no É no Facebook. Facebook? Facebook. Exato. Então, no Facebook, na época eu nem tinha praticamente, acho que redes sociais, eu não gostava muito, assim, enfim. Depois a gente acaba É, se rendendo às modernidades, mas a rede social, quando ela é bem usada, e sim. nós estamos hoje em uma rede social, você está aí conectado a uma rede social acompanhando esse papo. A rede social, quando bem usada, ela pode ser usada para edificação, ela pode ser usada para conexão, ela pode ser usada para o bem, de uma maneira geral. Vai depender do uso que nós fazemos dela. E através da rede social, a Thalita conheceu o Bruno, as postagens do Bruno, chegaram até falar uma ou outra coisa ali ao longo do tempo, trocar algumas mensagens e tudo, e acabou ficando por isso, né? Um amigo virtual, vamos Sei. dizer assim. E o tempo foi passando e os caminhos foram se cruzando. Eis que um belo dia a gente se encontra em um evento aí aqui em São Paulo. E foi a primeira pessoa quando eu chego que eu encontro, dou de Foi. cara com Bruno Jardim lá. E ele me reconheceu, eu reconheci, a gente se abraçou, sentamos e conversamos. E foi aquela conexão. Quando você conversa
com a pessoa pela primeira vez, mas parece que você já conhecia ela há muito tempo. Então a gente reconhece nisso também o trabalhar de Deus, o agir da mão de Deus, as conexões que Deus faz. E na verdade hoje o Bruno é um grande amigo, é um companheiro aí, por que não dizer de ministério, ainda que ele não esteja aqui na Paz e Vida, mas é um companheiro no ministério de Jesus, no Amém. ministério do reino, né? Ele tem, nós vamos falar também sobre isso, o foco aonde ele age, né? É ali um nicho, vamos dizer assim, mas a gente acabou desenvolvendo um laço de amizade muito grande, muitas afinidades, muitos amigos em comum também. E isso nos aproximou cada vez mais. E ele acabou de falar, não, me sinto à Em vontade na casa. Paz e Vida. E em casa até tomei nota aqui. Ele já esteve com a gente no Sala de Visitas, na rádio. Já preguei lá em Santo Amaro. Já pregou em Santo Amaro, no devocional do JPV. Isso. E esteve também com a gente no curso, ministrando um curso, sobre o qual ele vai falar mais para frente aqui Sim. também. O curso do luto à luta lá no Instituto Ulisses Palharim. Então tá em casa, né, Bruno? Literalmente. E é interessante, Alex, isso que você falou, como o reino de Deus as coisas acontecem de forma orgânica, né? Não é à toa que Jesus é o caminho. E em relação à nossa conexão começou com a Thalita, Sim. uma amada. Facebook, eu vou revelar agora a idade, né? Eu tinha Orkut na minha época, né? Quem nunca mandou aí um scrap, né? Lembra dos scraps, os depoimentos? Eu não tinha, mas eu lembro da Thalita escrever para os amigos, é tipo uma declaração. Desde o Orkut eu já usava ali a rede social como um meio, né? Na época tinha blog também, de levar a palavra de Deus. E quando eu fui pro Facebook, eu sempre aproveitei para ali compartilhar mensagens, pílulas, né? De frases. E muitas conexões foram surgindo. E nessa veio a Thalita. E assim, é muito lindo isso, porque é a forma orgânica que as coisas acontecem. Eu gosto muito, Alex, quando Jesus ele fala, né? Ó, no último dia, eu vou dizer, ó, vocês me deram de comer quando eu tinha fome, me deram de beber quando eu tinha sede, me visitaram quando eu estive preso. E aí vão perguntar, Senhor, quando foi que fizemos isso? Eu gosto dessa pergunta do quando foi que fizemos, porque denota que aquela pessoa fez o bem, fez algo legal, mas sem esperar nada em troca, Sim. de forma despretensiosa. E é isso, quando você vai semeando, por onde você passa, você deixa uma palavra, as conexões vão acontecendo. Então hoje eu paro aqui e penso, quando foi que eu abençoei a família do Alex e da Thalita? Eu não sei, mas foi em algum momento em que a palavra foi semeada. Isso é lindo, porque o Espírito Santo, ele confere esse encontro, e a vida é feita de encontros. E aí olha quanta coisa acontece. Eu lembro, você estava falando, foi no Conversas Pastorais. Sim. E a gente se encontrou lá. Eu te reconheci, por quê? Uma vez que comecei a seguir a Thalita, depois comecei a seguir você no Sim. Instagram. Sim. Eu falei, eu te conheço. Você não é esse aqui? Até mostrei o Alex, aí começou ali a conversa e a gente se conectou. Então, A gente sentou ali na mesa e ali e o papo foi. Virou um podcast. Isso aqui não tinha Se podcast tivesse na hora. sido gravado, dava para veicular aqui como um episódio. Então, acho lindo essa forma como o Espírito Santo trabalha. De uma forma, veja, despretensiosa no sentido de ser algo natural. Isso é lindo demais. Isso me lembrou daquele conceito do efeito borboleta, né? Que uma atitude, por menor que seja, que você tomou lá atrás, ela vai impactar a tua vida no futuro de uma maneira X que você não sabe, e talvez isso aconteceu em um momento que você sentou, talvez ali na frente do seu computador, Sim. e vou escrever alguma coisa ali. Talvez você nem tivesse nos seus melhores dias, ou talvez sim, mas enfim, você estava ali nas suas atividades que você se dedicava, de levar a palavra, de postar ali uma mensagem, e isso de alguma forma, através de algum algoritmo, chegou a Thalita, né? E isso lá atrás, daquele dia que você despretensiosamente sentou e escreveu alguma coisa, terminou Foi em uma semente. amizade, terminou hoje, nesse dia aqui, que a gente está junto, Olha aí. gravando esse podcast de estreia. E o mais curioso de tudo isso é o fato de que, até hoje, a Thalita não te conhece pessoalmente. É verdade, a gente tá devendo uma pizza aí. Aliás, ó, Thalita, ó, tá na hora aí da gente, 2025, vai sair essa pizza com a minha esposa, Tem com todo um você, ano com o aí, Alex, né? E isso é legal, né? Porque a semente, ela, às vezes a gente não sabe quando tá semeando, né? Isso é lindo demais.
Sim, E ela floresce sem a gente saber. sim, e tem sim aquelas sementes que são intencionais e tá tudo certo. Temos também que Uhum. mais trabalhar esse equilíbrio, né? A intencionalidade, mas também o ser semente, né? Você Exato. viver de uma forma que as coisas vão acontecendo. E eu acho que esse caminhar despretensiosamente, ele gera. Primeiro que ele não te causa expectativas, né? Você não fica ansioso Sim, por um resultado, por coisas do tipo, porque isso me lembrou justamente nas coincidências de data, enquanto as suas postagens alimentavam espiritualmente uma família que estava longe de casa, né? Nós estávamos morando em um outro país, com saudade, longe da família, aquela coisa toda que o imigrante passa em qualquer parte do mundo, em qualquer uhum, momento da vida. Mas eu também, fazendo um paralelo, isso me lembrou, me veio ao coração, eu também semeei muitas sementes na minha pastoralidade que eu exerci e comecei a exercer nesse momento da minha vida. E semeei muitas sementes. Eu tinha até uma parte da minha biografia, acho que no Twitter, na época, a primeira vez que eu fiz uma rede social, e eu me identificava como um semeador, e eu não lembro exatamente as palavras, mas que saiu a semear e que espera, na volta para casa, encontrar um jardim florido. E isso toca muito o meu coração de uma maneira muito especial até hoje, porque quando eu escrevi essas palavras, eu escrevi em um momento difícil, mas era a minha verdade. era Por verdade. mais que eu estivesse vivendo um momento difícil na minha vida, porque estar longe, imigrar não é isso que as pessoas É. pensam, é só o glamour, né? Tem as suas dificuldades da vida real em qualquer lugar, mas eu estava ali vivendo naquela condição de Paulo, tentando estar contente em qualquer situação. Uhum. E eu escrevi com toda a verdade do meu coração, que eu semeava sementes e um dia no meu regresso ao lar eu esperava encontrar essas sementes como que eu semei como um grande jardim florido. E despretensiosamente eu fiz esse semear. E muito tempo depois, como até hoje eu vejo isso, a gente acaba perdendo contato com algumas pessoas que Sim, passaram pelo nosso caminho, isso lá nos Estados Unidos, e eu vejo reflexos dessas sementes na olha vida só. dessas pessoas até hoje. Há um tempo atrás chegou um recado para a gente de uma família que frequentava a igreja, que conheceram Jesus lá na igreja com a gente, né? E os dois filhos, que na época eram dois menininhos, pequenininhos, já eram adolescentes e tomaram a decisão Olha aí. de passar pelas águas, de se batizarem, assim como tantas outras famílias ali passaram por isso e sempre mandam pra gente: olha, meu filho está se batizando, olha, eu estou aqui, comecei a servir na minha igreja, e Legal. tudo isso com sementes que a gente não lançou esperando nada. Isso. A gente não lançou esperando nada em troca, mas que elas floresceram, É. porque a gente semeia, mas Deus que dá o crescimento. Amém. E é lindo. Não à toa Jesus ele compara, né, Alex, o reino de Deus como uma semente. A semente, um grão de mostarda. Porque o reino, ele é dessa ordem das coisas invisíveis. Uhum. Uma semente, quando você olha lá no chão e ela é sugada ali pela terra, fecunda a terra, aos olhos nossos, a gente não vê o crescimento que está acontecendo debaixo da terra. Tá acontecendo uma revolução ali. É invisível o enraizamento, é um processo feito no escuro, ninguém tá vendo. Aí quem passa olha para aquele solo e fala: "Ei, não tem nada aí". Não tem nada. Tem muitos processos acontecendo, só que o reino de Deus é da ordem da fé, é do invisível. É você não olhar por vista, mas andar por Por fé. fé. E aí, quando você semeia, cultiva e espera. Eu acho legal porque a fé, ela tem esse movimento de agir e esperar, mas também de esperar e agir. A gente tem que ter esse time. Uhum. E quando a gente percebe isso e tem essa lógica da semente, as coisas vão acontecendo. Aí você entende que há tempos que precisam acontecer, não adianta. Você não tem como. A gente vive numa era, né? A era da inteligência artificial. Muitos processos são otimizados. Legal. Mas tem coisa na vida que não tem como otimizar. O processo da semente é um deles.
é lançar, como diz Tiago, né? É como um agricultor que espera a terra trabalhar. E a gente espera. E quando menos a gente espera, o fruto vem. Aí a gente conecta. Ah, esse fruto aqui foi lá daquela semente que eu lancei. Porque o próprio Espírito Santo, que dá o crescimento, gera essa conexão para fazer você lembrar, a gente se lembrar. E é lindo isso. E é tão exponencial porque a semente que vira uma árvore que dá um fruto, nesse fruto tem tantas novas sementes que vão dar tantas novas árvores, você Exato. perde de vista. Elas vão se replicando, né? Vai É aumentando. para a eternidade. Essa é a lógica do reino de Deus. Cada fruto ele carrega dentro de si uma semente, né? E para que outras árvores que também gerem outros frutos e assim o ciclo ele é Exato. interminável. E foi exatamente isso que aconteceu. Muito legal porque isso. quando veio ao meu coração o desejo de voltar para o Brasil Uhum. e a gente tomou essa decisão de voltar para o Brasil. Nós deixamos lá as sementes. As sementes estavam Sim. plantadas e elas continuaram. E aí que eu enxerguei como deve ser também o trabalho de um pastor, né? Uma certa vez eu li em algum lugar dizendo que o bom pastor é aquele que se torna desnecessário. E eu vi isso se cumprindo na minha vida. Porque eu não preciso ficar ali, não sou eu que preciso ficar ali cercando, regando, Isso. espantando as aves, fazendo sombra. E não, eu preciso fazer o meu trabalho, que é o de semeador. E Deus vai cuidar. Isso. E Deus vai dar o crescimento. E tudo mais. E mesmo na minha ausência, já aqui no Brasil de volta, as notícias continuaram chegando. As sementes caíram em boa terra. Amém. Olha, as sementes estão germinando. Olha, as sementes, lembra, já são frutos que estão dando outras sementes que já estão germinando. E a gente se alegra com isso, porque vê aí o reino de Deus mais forte do que nunca na vida das pessoas. Isso é lindo demais, muito lindo. E quando a gente entende isso, realmente a vida ela ganha um significado diferente, porque você sai daquela, eu diria até quase que uma neurose de ficar preso a uma exigência performática, sabe? Porque tem coisas. Expectativa do resultado. Exato, que é da alçada do Espírito Santo. É mais ou menos como o trabalho lá de Abel, quando você vê Abel como pastor, né? Ele era ali responsável por colocar a água para o bichinho beber, preparar ali a terra para ele comer e deixa a fêmea com o macho cruzar e dar o fruto. Ele não intervinha na produção. Ele prepara o ambiente. E nós, como discípulos de Jesus, estamos aqui para isso, para sermos facilitadores, preparar o ambiente, arar a terra, faz o teu trabalho. A gente fala muito, né, Alex? A gente conversa que a soberania de Deus não vai me isentar da responsabilidade. É Ele que manda a chuva, mas sou eu que tenho que preparar a terra. Tem a nossa parte, existe algo que cabe a nós. Exato, eu preciso semear, mas agora, uma vez a água batendo na terra com a semente que eu coloquei ali, ela faz o trabalho dela. E é legal a gente ter esse tipo de visão, porque você entende até onde eu vou. Eu vou até aqui. Daqui para lá é a ação do Espírito Santo. Eu vou cuidar até aqui. Daqui para lá é a alçada do Espírito Santo. Sabe quando a nossa avó falava, não meta o nariz onde não é chamada? Mais ou menos isso, Alex. A gente tem que saber, Senhor, conta comigo. Onde? Aqui. É ali que eu vou agir, mas também eu vou saber onde eu não agir. Esse discernimento é muito importante. E não é fácil não, hein? Não é fácil. Acho que a Bíblia fala que tem um tripé do reino de Deus, né? Justiça, paz e alegria. E eu costumo falar, tem até um curso que eu ministro regularmente e que eu falo sobre isso. Quando a gente está exercendo uma liderança nos moldes de Jesus, né? Segundo o reino, nós precisamos ter justiça, paz e alegria. Boa. Ou, caso a gente opte por fazer na força do braço, a gente vai pagar com justiça, com paz e nós vamos perder a nossa alegria, vamos pagar com a nossa paz e a gente vai se comprometer com a nossa justiça. Por quê? Porque nós estamos tentando fazer algo que não cabe a nós. Isso. E precisa ser leve. O reino de Deus, ele precisa ser leve. Não adianta eu forçar aquela semente para que ela dê fruto. Exato. Não adianta eu querer tirar ali, abrir o ovo e tirar aquele bichinho dali de dentro, porque ele vai morrer. Existe um tempo para que as coisas aconteçam. E isso traz paz. Quando a gente aprende a fazer a nossa parte e descansar, confiando que Deus vai fazer a dele, e a maior prova de que você conseguiu confiar que Deus vai fazer é quando você descansa,
você pode ficar tranquilo. Você não vai pagar com a tua paz, você vai manter a tua paz e você vai ver Deus fazendo a parte dele. Você estava falando, né, a gente está aqui num papo, e é assim, a gente vai conversando, vai lembrando de situações. Eu lembrei daquela passagem clássica de Jesus quando vai ressuscitar Lázaro. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, isso fica bem evidente, onde a soberania de Deus e a responsabilidade do homem se abraçam. Porque Jesus fala, Lázaro, vem para fora, é ele que dá vida. Eu não tenho controle sobre a vida, eu não tenho esse poder de trazer alguém, de ressuscitar. Isso é de Deus. Mas o que ele pede? Ei, tirem a pedra. O tirar a pedra está na nossa alçada. E Lázaro vem para fora. E quando ele vem para fora, ainda tem um ao mais. Desligar. Desatai-o e deixai-o ir. Percebe como aqui você é uma analogia perfeita, esse exemplo de Jesus com Lázaro. O Deus que envia a vida, mas é o homem que está aqui tirando as pedras, que é um facilitador, desobstruindo caminhos. E a fé tem a ver com isso também. Quando fala que a fé é tão poderosa a ponto de pedir para uma montanha, ó, salta para o mar e ela salte, é para que eu tire as montanhas no meio do caminho que de repente está impossibilitando você de caminhar. Exatamente. É remover os obstáculos. E na comunidade, né, no reino de Deus, a gente está aqui para isso. É para facilitar o caminho um do outro. Nós somos acho que a palavra Facilitadores do reino. né? E a Bíblia fala cooperadores do reino. Para quê? Para essa vida de Jesus, que é dele, possa fluir. Você imagina? Imagina você aí que está ouvindo a gente. Se Jesus ressuscita Lázaro, mas sem pedir para tirar a pedra. Lázaro ia ressuscitar, mas é bem possível que ele ia bater de cabeça na pedra, ia morrer com traumatismo craniano ou ia morrer asfixiado. Não. Não existe algo É um processo. E isso é lindo, porque há uma responsabilidade do homem de semear, mas há um trabalho da vida, da natureza, do Cristo, de Deus, de dar o crescimento. Cabe a gente usar a fé. A fé que sem obra é morta, então tem que agir, mas a fé que me ensina a esperar também. Então eu faço e espero, eu espero e faço. E assim você mantém a sua paz, porque quando eu decidi voltar, essas pessoas ficaram. Evidentemente, muita gente depois se tornou, muita gente tem uma vida já construída, mas eu não precisei ficar perdendo a minha paz por conta daquelas vidas. Mais do que nunca eu coloquei em prática essa frase que eu disse. O bom pastor ele se torna desnecessário ao longo do tempo. Isso é forte. Ou seja, você ensinou, você cuidou, você aconselhou, você encheu a pessoa da palavra de Deus, tanto quanto ela se permitiu ser cheia, e ali o teu serviço está feito. Daqui para frente, se a minha vida tomou um outro rumo, eu decidi, por exemplo, no meu caso, voltar ao Brasil, o mesmo Deus que começou a boa obra, é ele que vai completar. Amém. Eu estou saindo de cena, ele vai colocar outra pessoa no meu lugar para acompanhar essa pessoa na jornada de fé, na jornada de espiritualidade dela ao longo da vida. Eu não precisei perder a minha paz por conta daquelas pessoas, porque eu simplesmente criei, eu fiz a minha parte. O Deus que começou vai concluir. Essas pessoas não vão ficar desamparadas. Eu não sou a última bolacha do pacote. Vai vir outra pessoa e vai cuidar delas tão bem ou melhor do que eu. E bola pra frente. É porque não é sobre nós, é sobre o Deus Mas do a gente reino. tem o costume, o ser humano ele tem o costume de transformar tudo sobre ele. Não, se não for você, se não for você, vai ser outro. Se não for Saul, vai ter um Davi. Exato. Se ao longo do tempo o Saul permitir, como o Saul original, permitiu que o seu coração mudasse, os propósitos e as prioridades do coração mudarem de lugar, sempre vai ter um Davi. Com certeza. Tem uma frase que eu acho linda, acho que é do Dallas Willard, que ele fala que a oração é uma conversa que nós temos com Deus acerca daquilo que estamos fazendo juntos. Olha que é quase que uma dupla dinâmica, sabe? Um Romário e um Bebeto, um Pelé e Coutinho, usando a analogia do futebol. É você entender isso, caramba. Quando eu oro, eu estou conversando com Deus acerca daquilo que nós estamos fazendo juntos. E é um diálogo, não é um monólogo. Diálogo, né? E aí você vai entendendo, Senhor, o que o Senhor tem para hoje? O que nós temos para hoje? Isso é muito importante, porque a gente se livra daquela síndrome de querer ser o Messias. Messias é só um, é Jesus. E João Batista, ele deixa claro, tem uma passagem que ele fala, eu não sou o Cristo. Ele está ali para apontar o caminho de Jesus. Eu acho isso lindo. Quando o João Batista fala, eu não sou o Cristo, ele sabe realmente quem ele é. Porque saber quem você não é crucial para você exercer
a vocação de quem você é. Que é uma coisa que eu falo, inclusive, nesse curso. Antes de saber quem você é, você precisa definir quem você não é. Exato. E Alex, isso é tão forte. Você precisa até anotar isso, se você nunca parou para pensar. Anote isso. Quando Jesus fala para a gente negar, negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo tem a ver com isso. É negar a presunção de você querer ser quem você não é. Negue isso. Eu não sou Jesus, eu não sou Alex, eu não sou LG. Pela graça de Deus eu sou o que sou, como Paulo fala. E a partir daí eu vou viver esse eu sou que sou naquele que é. O eu sou Deus. É lindo isso, porque Deus se relaciona com aquilo que você é. E aí eu entendo, não. Ele se relaciona com a sua verdade. Exato. Não, eu não sou isso aqui. Então eu não quero isso pra minha vida. E aí você entende até as estações da vida. Você estava falando, né, da sua história morando fora. É tão lindo porque você vê o mesmo Cristo que fala, ó, vinde a mim, é o mesmo que fala, ide por todo o mundo. E é o mesmo que também fala, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Eu acho que aqui você encontra uma tríade bem interessante, porque cada convite de Jesus, ele vai ter um até que. Em que sentido? Ele fala, ó, vá para aquela terra, aí você vai, mas vai lá até que algo aconteça, o propósito se cumpra. Uma vez se cumprindo, ele vai te mandar para outro lugar. Então a gente... É uma analogia, é a mesma lógica daquela nuvem que guiava o povo ao sair do Egito rumo à terra prometida. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem andava, o povo andava. Aquela nuvem representa o Espírito Santo, que hoje não é mais uma nuvem. Ele é o sol que está presente todos os dias. E aqueles que são filhos de Deus, Paulo vai dizer, são guiados pelo Espírito Santo. Então a gente tem que entender a cadência. Acho que essa palavra. Deus está falando o que comigo agora? É hora de ir, eu vou. Aí eu tô lá, naquele ambiente, naquele trabalho, enfim. E ali eu vou cumprir meu propósito. E pode ser que o seu propósito ali se cumpra. Aí vem o até que de Deus. Até que. Aí você vai para outra jornada. Porque é contínuo. Só que quando a gente pensa que é o Messias, a gente quer centralizar tudo na gente. E essa é uma tentação que vem muito, de uma forma muito sorrateira. E ela vem com aparência de piedade. A tentação de ser quem nós não somos, a tentação de acatar e internalizar a síndrome do Messias. Não, eu sou o cara e eu preciso morrer por essas pessoas, eu preciso dar a minha vida por isso aqui. Não, quem precisava dar a vida pela igreja, já deu. Já o fez, já deu, que foi Jesus. Então, o que cabe a nós, né, e você falando, eu falei, não, acho que não existe um exemplo melhor do que esse de João Batista, porque ele apontava para Jesus, não sou eu, vem aquele depois de mim, do qual eu não sou digno sequer de desamarrar suas sandálias, né? Eis o Cordeiro de Deus, quando Jesus chega diante dele para ser batizado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele apontava, e o nosso trabalho aqui nessa terra também é apontar para o Cristo. Perfeito. E você percebe... Não olhe para mim, olha para ele, é com ele. E isso se dá, se materializa em nossas relações. É tão lindo que na Bíblia você vê o pai, ele aponta para o filho, ó, este é meu filho amado, em quem tem o prazer. O filho, ele aponta para o Espírito Santo, ó, eu vou, mas eu vou enviar um que vai consolar, que vai capacitar vocês. E o Espírito Santo, quando é derramado em toda a carne, faz com que agora a gente possa considerar o outro superior a nós mesmos. Exato. Olha como é que o reino de Deus tem essa lógica de um apontando para o outro. O pai aponta para o filho aponta para o Espírito aponta para toda a carne, que representa o ser humano, e nós, agora Paulo fala, ó, considere o outro superior. É sempre para fora. Reino de Deus é isso, é sempre apontando o caminho, não tem a ver com ter a luz, é ser luz. A luz, quando ela é luz, ela não chama atenção para si, ela chama atenção para o ambiente que ela está iluminando. Essa é a lógica do reino de Deus. E aí se conecta com o que João Batista fala. Convém que ele cresça e eu diminua. Isso não é só para João Batista para com Jesus. É para a gente pegar essa lógica e usar nas nossas relações. Eu em casa, com a minha esposa, convém que ela cresça, eu diminua. A minha esposa, olhando para mim, dizer, convém que ele cresça, eu diminua. Você com seu filho, os pastores com as ovelhas, é um com o outro. É a lógica
do convém que ele cresça ou diminua, porque isso é reino de Deus. É a lógica da semente. Porque é para fora, acho que É para fora. mais do que tudo, o reino de Deus ele é um reino que precisa ser vivido para fora dos quatro paredes do templo, para fora da nossa internalidade, para que a gente não tenha uma espiritualidade egoísta. Sim. E até coincidência ou não, Uhum. né? Ontem eu estava escrevendo alguma coisa a respeito justamente disso. Porque eu me deparei em algum lugar aí, né, da internet Aham. ou de alguma conversa que eu estava tendo. Minha memória anda meio ruim, mas eu ouvi alguém citando aquele trecho, aquela passagem que fala que rios de água viva fluiriam do nosso interior. E é engraçado quando Deus ele quer falar com a gente, ou quando nós estamos ligados, Uhum. né, no mundo espiritual e coisas aparentemente corriqueiras falam com a gente de uma maneira diferente. Aconteceu, por Sim. exemplo, de eu estar assistindo um filme, eu falo, meu Deus, um filme nada a ver, um filme comum, mas, meu Deus, isso que ele falou, não, pera, eu preciso anotar porque eu preciso falar sobre isso na igreja, na rádio, isso aí tem a ver com o reino de Deus, a gente Sim. consegue traçar um paralelo. Mas eu estava ouvindo esse trecho, alguém citou esse verso de que rios de água viva fluiriam do nosso interior. E isso caiu no meu coração de uma maneira que tem tudo a ver com isso que você está falando. Por que que a analogia foi um rio e não um lago, por exemplo? Perfeito. Porque o reino de Deus que ele se faz dentro de você, essa água viva que nós recebemos quando nós temos Jesus dentro de nós, não é para ficar represado para você. Sim. Não é para ser retido para você dentro de uma, como eu disse, uma espiritualidade egoísta. Não, ele é um rio. E um rio, o que que faz um rio ser rio? A corrente, ele flui, ele vai, as águas dele vão passando por lugares diferentes, lugares áridos, lugares verdes, lugares secos, lugares que precisam que aquela água, e aquela água vai servir para refrigerar, vai servir para curar, vai servir para fazer florescer a semente Sim. que foi plantada pelo caminho. E a analogia da nossa É isso. espiritualidade é essa, né? Quando você falou que tem que ser para fora, É pra- é isso. É para fora das quatro paredes da igreja, é para fora das quatro paredes da caixinha É. que a gente tem dentro da nossa cabeça e a gente tenta, ao longo de toda uma vida, talvez aprisionar Deus dentro da caixinha que a gente tem da nossa cabeça. E Deus é muito maior do que isso. A gente, como criatura, não pode supor, né, pretender entender o seu Criador. E a nossa espiritualidade não é um lago, ela é um rio. Perfeito. Muito bom. Não é um lago, é um rio. E assim, há uma questão que permeia e atravessa todo ser humano, né? Será que existe vida após a morte? Eu costumo fazer outra pergunta, ou melhor, mudar isso, fazer um paralelo, que existe vida após a morte do nosso ego. A vida começa agora, é quando morre o seu ego na cruz com Cristo. Conversão, aliás, é isso, né? Vamos dizer e deixar claro que o que te converte não é o fato de você passar a fazer parte de uma igreja ou passar a fazer parte de alguns ritos. Sim. Não, não é isso. Tem muita gente que confunde conversão com adesão, né? Só porque eu passei a aderir uma igreja, seja lá qual for. Não. Conversão simplesmente é você dar uma guinada de 180 graus. Em que sentido? Você vivia de um jeito só para si, pensando, como Paulo fala em Efésios, né? Fazendo a vontade dos seus pensamentos, dos vossos desejos, conforme o curso deste mundo. E quanto mais você está em si mesmado, voltado para si, mais longe você está de Deus. Exato. Aí, de repente, você ouve a voz do Espírito Santo te chamando pelo nome. Aí você fala, peraí, existe vida para além do meu ego. Aí você que estava nessa caminhada voltado só para si, você dá uma guinada de 180 graus e vai se afastando de si e passa a caminhar na direção do Cristo. Essa caminhada é contínua. É enquanto você viver nessa vida, mais você vai se afastar de si e vai se aproximar de Cristo. Conversão é isso, que se dá através de um arrependimento que tem a ver reconhecer sua miséria, seus pecados, expandir a sua mente para o novo de Deus e viver isso. E isso é legal porque vai mudando as suas relações no dia a dia, vai fazer diferença no seu trabalho, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida com seu corpo, nas suas relações com o porteiro do seu condomínio, com seu vizinho, com o jardineiro que cuida lá da sua grama.
de tudo. Porque o reino de Deus, ele se materializa no chão da vida. E a conversão tá ali. Eu acho legal quando Jesus ele fala, ó, vão te reconhecer e vão reconhecer que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Ó, de novo, a relação uns aos outros. Não é só se você ama você, não. É o que você faz com esse amor que você tem por você? Ele tá desaguando para o outro? Ele tá transbordando? Aliás, isso é até interessante, né? Porque Jesus deu um novo mandamento, né, Alex? Ele fala, ó, ouviste o que foi dito lá, ame ao próximo como a ti mesmo. Agora, eu, porém, vos digo, ame como eu vos amei, ame com o amor do Pai. Porque, assim, até aquele amor que eu tinha como referência, que é o amor próprio, o que é muito bom, que leva você a um autocuidado, mas também é perigoso, que pode levar você a um narcisismo, né? E é um a um amor egoísmo, falho, né? e é um amor falho, é como se Jesus estivesse dizendo, ó, sabe esse amor que vocês têm por vocês? Então, vocês deveriam ter para o próximo. Sabe como você prioriza você mesmo? Você deveria priorizar o outro, porque o evangelho é o outro. Reino de Deus é sobre o outro. Então, quando eu morro com Cristo, ressuscito com Ele, eu descubro, existe vida após a morte do meu ego. É o rio, né? Fluindo na Aí o direção rio do outro, né? explode É o e rio flui. fluindo na direção do outro. Porque de todos a gente é um lugar comum até que a gente fala muito a respeito disso nas nossas conversas, muitos amigos que a gente tem em comum também. Falar que de todos os lugares onde Deus deseja ser honrado, o lugar onde Ele mais deseja ser honrado é na vida do nosso Amém. próximo, é na vida do nosso irmão. É isso. Né? Ele colocou ali nos 10 mandamentos, ele coloca ali 5 mandamentos que a gente chama teologicamente de horizontais e verticais. Os horizontais são na nossa relação com os nossos irmãos, com o próximo. E muitas vezes a gente não se lembra, a gente está tão ensimesmado dentro das nossas certezas, encastelado ali dentro da nossa religiosidade, que a gente esquece quem é o nosso próximo. E o nosso próximo é o nosso irmão, é quem concorda com a gente, é quem está dentro da nossa casa, mas que biblicamente existe essa pergunta. Que vantagem tem, em outras palavras, fazendo um paralelo aqui, que vantagem tem em amar quem é teu amigo? A gente precisa amar quem é nosso inimigo. A gente precisa se lembrar que o nosso próximo é quem pensa diferente da gente. O nosso próximo é quem vive diferente da gente. O nosso próximo é quem crê diferente da gente. É quem tem opiniões contrárias. Hoje em dia, vale a pena lembrar, é quem votou no outro candidato. Porque a gente passou, inclusive, por um tempo de fim de ano, de Natal, onde muitas famílias divididas por conta de ideologias e tal. Então, nós precisamos lembrar que o nosso próximo é quem está perto, quem está longe, quem pensa como a gente, quem pensa diferente. O nosso próximo é o ser humano. Sim. Nenhum ser humano é uma ilha. Algum escritor aí que eu não me lembro o nome já disse, a gente não vive isolado, a gente faz parte de um todo. E a conversão tem a ver com isso, a gente se converter ao nosso irmão. Se converter ao próximo. E por isso que é impossível viver isso humanamente falando. Quando você fala, ame o seu inimigo, eu falo, caramba, eu não consigo fazer isso. E eu reconheço que eu não consigo, porque aí eu recorro à graça de Deus. Cristo vive em mim. E a partir daí, a vida que eu vivo é a vida que vem dele. Eu vou... Por isso que caminhar com Cristo implica em rendição. Você tem que se render. Se render é isso, é dizer, Senhor, eu não consigo viver por conta própria aquilo que o evangelho demanda de mim. Por isso eu mortifico aqui o meu ego e deixo essa vida do Senhor viver em mim. É muito interessante isso, porque aí você começa a construir essa vida de uma vida conectada em Jesus. Não é mais na força do seu braço, não é mais querendo fazer do seu jeito. Você vai fluindo, você vai fluindo. E aí quando você percebe... Jesus fala, ó, ame o próximo e ame o seu semelhante. Ele não fala em ama o distante, ama o diferente. Por quê? Porque simplesmente o distante e o diferente não existem mais, ou teoricamente não era para existir. Porque no reino de Deus, todos somos um. O distante se tornou em próximo. Exato. O diferente se tornou em semelhante. Mas o que faz a pessoa próxima ou semelhante a mim? Será que a proximidade tem a ver com a geografia? Não. Será que a semelhança tem a ver com o credo? Não. É o amor. O amor encurta as distâncias. O amor derruba o muro. Então você
traz essa lógica da proximidade, da semelhança para além dos critérios humanos. Tanto que Paulo fala que em Cristo não há judeu nem grego, nem livre, nem Isso. escravo, nem homem, nem mulher, e por aí vai. É isso. Então, assim, é viver no amor. Por isso que a gente é reconhecido por amar um ao outro. É aí que tá. É isso que faz a diferença. E como é que eu vou viver esse amor? Como é que eu vou conseguir colocar em prática tudo isso? Se renda e fala, Cristo, venha viver em mim. E essa rendição é a própria conversão, né? Exato. Que é algo que é muito interessante. Você até falou de conversão, tomei nota aqui Uhum. para não perder o fio dessa meada, porque nós, como pastores, e a gente vai entrar em algumas Sim. outras áreas aqui, mas essencialmente a gente trabalha com a palavra. Perfeito. E é muito importante, eu digo que palavra não não só, né, a palavra de Deus, mas a palavra mesmo, né? Sim. Trabalha com o idioma. E é muito importante a gente resgatar os sentidos de algumas palavras para que elas sejam bem compreendidas, né? Sim. E conversão é uma delas. Verdade. Você está lá, talvez, no seu carro, aí o GPS avisa. Isso. Atenção, conversão à direita. Quer dizer, você vai deixar de seguir na direção onde você está e você vai virar à direita. Então, a conversão na nossa vida é exatamente assim. Né? Exato. É essa rendição. Eu vou entregar o controle da minha vida para alguém que sabe o caminho e eu vou me converter, ou seja, eu vou deixar de trilhar o caminho onde eu estou agora e eu vou tomar a próxima direita, a próxima esquerda, porque o caminho onde eu estou agora já não dá mais. Exato. Eu vou me converter, eu vou mudar de caminho, eu vou mudar de direção. E essa conversão ou rendição, como você falou, resgatando mais uma vez o sentido da palavra, não é algo que a gente fala, como comumente a gente fala, não, eu me converti dia tal. Não, aquele dia foi quando você decidiu entregar o controle da tua vida a Jesus. A conversão, ela acontece todos os dias, eu desejo que ela aconteça na sua vida todos os dias, Exato. até o nosso último suspiro. Perfeito. Até o nosso último momento nessa terra, nós estaremos, assim quero, assim desejo, oro pela tua vida, para que seja assim, que você esteja se permitindo se converter. Todo dia a gente precisa mudar algum caminho. Todo dia. Todo dia a gente precisa se render um pouco mais. Ela não é feita num instante, é uma ação constante, exatamente. Você vai caminhando, caminhando, andando, e por isso que Jesus fala, e você percebe como Jesus ele vai construindo essa nossa jornada de uma forma tão linda, porque durante o processo de conversão ele fala, o meu pai é o agricultor, eu sou a árvore da vida, vocês são os ramos. O ramo que dá fruto, o pai poda. O que não dá, ele corta. Isso é um processo da conversão. Exato. Então, durante a minha jornada de conversão, eu estou na árvore da vida, mas ainda assim eu tenho que todo dia, como bem você falou, me submeter à sondagem do Espírito Santo, a uma introspecção, a um autoconhecimento. Senhor, faz aquela oração do salmista, vê se há em mim algum caminho mau. E nessa sondagem ele vai ver, olha, aqui tem um caminho que não é legal não. Então, Senhor, corta isso de mim. Ele está me cortando. Ou então, aqui tem algo que tá bacana, tá legal. Poda para melhorar continuamente. Só que esse podar e cortar, ele implica em renúncia. A poda também dói, né? Em dor, em perdas, em lutos, porque vai ter coisas que você estava tão acostumado com aquilo, agora não faz mais parte da sua vida. Então percebe como a conversão não é num instante, não é um estalar do dedo ou uma raspadinha do gênio da lâmpada mágica do Aladim. Não! Por isso que Jesus nos chama para o caminho. E por isso que Paulo fala lá em Filipenses, olha, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra ali, o mesmo sentimento, no original, ela conota o seguinte sentido. Tenha em vós o mesmo tipo de atitude ou de comportamento observado em Cristo. Em outras palavras, olhe como Jesus caminha. Imitem ele. Então, como é que eu vou viver nessa conversão? É Cristo à frente e eu atrás, observando como é que ele age, o que ele faz e, principalmente, observando o que Cristo não faz. Porque às vezes a gente quer, e lógico, tem que imitar o que ele faz, o que ele fala, mas e para aquelas coisas que ele se cala, que ele não age? Não à toa que ele é o cordeiro mudo, né? Eu falo muito, Alexis, eu converso na minha pastoral com os meus irmãos, minhas irmãs, eu falo, a gente precisa cada vez mais aprender a ouvir o cordeiro mudo.
porque ele é muito eloquente. Porque aquilo que Jesus faz, fala, maravilha. Mas para perceber o que ele não faz, o que ele não fala, eu preciso de silêncio, de contemplação. Então, às vezes, por exemplo, numa jornada da vida, no dia a dia, há situações na vida que parece que a demanda ali está pedindo que a nossa carne venha à tona. Então, revida, paga o mal com o mal, grita mais alto, pisou no seu pé, você vai lá, pisa de novo. Aí nessa hora entra o cordeiro mudo, que oferece a outra face, que faz correr a segunda milha, que se quiser levar a túnica, leva a capa, ou vice-versa. Sabe? É de outra ordem, porque tem a ver com prática. Aprender a viver a vida com Cristo encarnado. É ação, né? Ação, é verbo. Então, assim, é muito legal a gente estar abrindo o leque da conversão. Olha quanta coisa. Sim. Então, assim, muito mais do que um credo, do que confessar o que eu creio, maravilhoso. Se Jesus Cristo é o Senhor, meu Salvador, beleza. Mas como é que isso se dá no dia a dia? Como é que eu vou mostrar isso no dia a dia? São essas ações. Por isso que não é uma ação de um instante. É constante, é um gerúndio, sabe? Você está se convertendo. Eu gosto disso, né? Poxa, mas você está aí 2025, desde 99. Eu me batizei em 99, vai fazer 26 anos. Eu tinha 14 anos. Mas todo dia eu estou me convertendo. Eu não vou viver de glórias passadas. Eu não vou achar que cheguei aqui, levantei a mão, tá bom. Não. Eu preciso ser podado, ser cortado, ter meus pés lavados todo dia. Por isso que é importante a gente não desprezar, melhor Isso. colocando, o processo de conversão de Exato. ninguém. Né? Você estava falando disso, me veio bem à mente, porque a gente tocou no assunto de quem é o nosso próximo. É. Né? O nosso próximo, às vezes, é o diferente, é o que pensa diferente, o que crê diferente, o que age diferente, o que tem valores diferentes. E quem é esse nosso próximo? É alguém que é diferente de você, mas é diferente até que ponto? Porque talvez os erros deles talvez não sejam melhores nem piores, mas sejam diferentes dos seus. Mas talvez o processo de conversão dele é diferente do seu. Exato. O tempo é diferente para cada um. A forma dele O reagir. ponto de cada um é diferente. Isso. Né? O nível de rendição é diferente. Então a gente precisa crer e não desprezar ninguém. Ah, mas é o que você falou. Ah, mas está ali. Você já está há 10, há 5, há 15, há 30 anos na igreja e você agora... Você está aprendendo a se desprender de determinada coisa? Sim, é o meu nível de conversão que eu posso entregar para Deus no momento, é o nível da minha espiritualidade que eu estou, da minha conversão. Para mim, o meu tempo é esse e está tudo bem, porque Deus ele nos chamou sabendo de quem nós somos, Sim. Das nossas falhas, das nossas dificuldades, do nosso tempo. Isso é lindo. E Ele nos escolheu assim. Olha que lindo isso, né? A conversão gera em nós um senso de ter empatia pelo contexto do outro. Precisa, Você né? entende o nível de consciência do outro, não achar que só porque Deus agiu na sua vida de um jeito vai ser a maneira que ele vai agir na vida do outro, não vai. Deus não te estabeleceu como padrão. A gente Não precisa tem. baixar a bola, às vezes, e falar, não, peraí, eu não sou esse cara todo aí que minha mãe fala que eu sou. Eu sou outra pessoa. Eu não sou o padrão de conversão. Deus não me elegeu como o padrão de conversão, porque é muito comum, né? A gente se deparar hoje em dia com pessoas que... Não, o padrão para alguém se converter é o padrão segundo o que eu experimento na minha vida. Ou o padrão da interpretação da palavra de Deus é o que eu tenho, não é o que você tem. Exato. A roupa que Deus aprova é a que eu uso, não a que você usa. A música que Deus gosta é a que eu ouço na minha casa, não a que você ouve no seu carro. E quem colocou a gente nesse lugar? Exato. Né? Percebe como volta no assunto da semente? Joguei a semente, caiu na terra. Eu não vou botar a mão na terra para intervir, deixa a terra fazer o trabalho dela com a semente. Em outras palavras, lançou a palavra, que é a semente, no coração da pessoa, que é a terra, deixa agora o Espírito Santo trabalhar. A conversão é um exercício de humildade também. Humildade que leva a gente a ser ensinável, que faz a gente se quebrantar para receber feedbacks, receber orientações. Totalmente isso. Humildade. No atual Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, tá lá, Jesus. O Deus encarnado é humilde e é manso. E às vezes a gente acha que... Não, agora eu já aprendi. Eu lembro disso quando eu era recém-convertido e eu fui criado muito num ambiente em que tinha muito estudo bíblico.
Eu mergulhava muito fundo e a mesma lógica de Paulo, que Paulo fala que foi dado um espinho na carne dele para ele não se vangloriar por conta da excelência da revelação que ele recebeu, né? Aí eu recebi ali uma revelação, eu me achava tão especial por aquilo, que aí eu lembro, eu ia pra escola mesmo, segundo grau, oitava série, sei lá, e eu começava lá a querer converter as pessoas àquilo que eu cria. Olha só, eu queria converter a pessoa ao meu sistema de crença. E a gente faz isso. Porque a gente pensa que conversão tem a ver com crença, tem a ver É a com... adesão que você É a falou. adesão. Você queria pessoas que aderissem ao seu Ao sistema meu... de crença. Exato. Quando na verdade não, conversão é da ordem da fé. E fé na pessoa de Cristo. É um relacionamento com Jesus. Eu posso muito bem aqui saber de qual é salteado, todos os... A sistematização teológica, tudo. Mas ainda assim não viver como um discípulo de Jesus. Porque eu tô muito focado na crença e não na fé. E aí é legal porque quando você entende isso, é lógico, você andando com Jesus, você crendo nele, conforme diz as escrituras, rios de águas vivas fluem da sua vida. Uma coisa não exclui a outra. Na palavra eu encontro a revelação do Cristo. E em Cristo eu encontro a revelação da palavra. Uma coisa é bilateral. Eu interpreto a Bíblia através de Cristo, eu interpreto Cristo pela Bíblia e tá tudo certo. Porque ele e a palavra é uma coisa só. O que eu quero dizer é para que a nossa fé esteja na pessoa de Jesus. Porque eu vou te dizer, a forma como eu criei em Jesus há 10 anos atrás não é a forma que eu creio hoje. Eu tive que abandonar muitos sistemas de crenças que eu tinha. Ah, mas por quê? Era heresia? Não necessariamente, só se tornaram obsoletos pelo que hoje eu me tornei. E eu tenho que aprender a podar e a cortar esse ramo também. De coisas que não fazem mais sentido, sabe? É como um foguete que quando vai voar, ele vai soltando departamentos. Sim. Tem coisa que a gente leva que fica muito pesado, que atrapalha a nossa jornada. Que lá atrás fazia sentido. Sim. É como alguém que vai andar de bicicleta e começa com a rodinha. É isso. Imagina eu hoje, com 40 anos de idade que eu vou fazer esse ano, andando de rodinha. Eu já sei andar de bicicleta. Quando você era menino, você falava como menino. Exato. Você comia coisas de menino, você se vestia como menino. Hoje, com 40 anos, você não pode mais andar com as mesmas roupas que você andava quando você tinha 6. Exato. Não faz sentido. Eu sou grato a Deus por essas roupas, por essas crenças, que é como se fosse ali foi uma casca, uma camada que me guardou, mas hoje eu tiro essa camada, eu vou tirando essas cascas e acho a semente. Isso chama evolução. Aí está o atualizar que a gente precisa. E é contraditório, né? Porque a gente pensa que evoluir tem a ver com crescer em camadas, mas no reino de Deus o aperfeiçoamento tem mais a ver com tirar do que com receber. E as pessoas pensam que é negar tudo que você... Não. Eu estou num outro patamar. Não é negar. Eu não estou negando tudo que eu vivi até Exato. aqui. Eu não estou renegando. De maneira nenhuma. Aquilo que eu vivi, não, aquilo não existe. E nem desdenhando. Não, serviu para aquele momento. Exato. Mas uma vez que eu continuo... Exato. Né, eu continuo evoluindo, já não me serve mais. A humanidade é assim. Existe um tempo onde se acreditava que a Terra era plana. Sim. Existia um tempo onde acreditava que o Sol girava em torno da Terra. Exato. A gente vê isso até no texto bíblico. Sim. Quando Josué ora e a Bíblia fala que o Sol parou. Não é que o Sol parou, na verdade, se alguém parou foi a Terra, porque a Terra que gira em torno do Sol. São coisas que vão evoluindo, e até estava conversando com uma pessoa a respeito disso, e a gente estava até brincando, né? Que muita gente aponta isso como um erro da Bíblia, né? Não, mas veja, a Bíblia é cheia de falhas e contradições por causa disso. Não, era uma questão de interpretação de acordo com a ciência daquela época e a ciência que tem hoje. A Bíblia não se propôs em nenhum momento a ser um tratado científico de astronomia ou de biologia. Sim. Aquela velha pergunta, o que a Bíblia fala sobre os dinossauros? Nada, porque ela não é um tratado de biologia. Exato. Como a Bíblia não toca em diversos assuntos, é o que você falou. Precisamos ouvir o cordeiro mudo. Ouvir o cordeiro mudo. Entender as entrelinhas. Isso. Interpretar aquilo que ele não fala dentro de um contexto maior que ele nos ensinou. E você falou agora isso, a gente estava conversando agora em off, né? Eu tô para lançar o meu livro, As 4 Estações da Redenção, para uma vida que se move na pessoa de Cristo. Eu trago essa analogia. Por muito tempo se acreditava no geocentrismo. Sim. A Terra é o centro do sistema solar. Só que aí depois Galileu veio e trouxe a tese do heliocentrismo, o Sol como centro. Eu falo que da mesma forma... E veja você, por isso ele quase... Não, foi quase que mataram o cara lá. E é interessante porque aí eu uso essa analogia. A gente
também na vida com Cristo, a gente migra de um geocentrismo para um heliocentrismo, ou seja, de um sistema de rotação onde eu sou o centro e passo a ser uma pessoa que se move em torno do sol da justiça, que Nele nos movemos, que é Jesus. existimos, né? Então é isso, essa essência da conversão tem a ver com essa percepção, essa metanoia, essa expansão da consciência de, peraí, existe vida para além de mim mesmo. Essa é a vida de Jesus. E aí você começa a construir isso de uma forma tão linda. E aquilo que a gente estava falando, porque tem a ver com maturidade também. Eu entender que há sistemas de crenças que me trouxeram até aqui, mas que hoje não se sustentam. Exatamente, eu não estou desdenhando daquilo que a forma como acreditava. Eu só estou entendendo que foi uma rodinha que me ajudou. Mas agora eu preciso para uma nova glória. E aí entra aquilo que a gente estava conversando, do contexto pelo outro, entender o outro. Quando eu olho um recém-convertido e vejo ele passando ou usando uma rodinha que eu usei, eu vou falar, tira essa rodinha aí, vambora, vamos dar cavalinho de pau. Não, ele não está preparado para isso ainda. Deixa ele caminhar. Deixa é uma ele ter... questão muito presente na igreja. Deixa ele ter as experiências dele com Deus. Deixa ele ter as suas crises de fé que vão fortalecer ainda mais. Isso é outra coisa também. A gente acha que não pode ter crise, não pode questionar. Deus, ele ama, adora quando você questiona com coração sincero. Porque as pessoas associam a palavra, mais uma vez resgatando o sentido verdadeiro das palavras, questionar com talvez peitar. Rebeldia. Rebeldia. Não, questionar é fazer perguntas. E o que move o mundo são as não perguntas. são certezas. São as perguntas. A gente chegou aonde nós chegamos em todas as áreas, na tecnologia, por conta das perguntas e não por conta das certezas. E eu sempre falo, acho que até escrevi na minha rede social, no Instagram, um dia desses aí, que se você tem uma fé que não se permite fazer perguntas, você tem uma fé morta. Nós precisamos ter uma fé que faz perguntas. A gente não pode ter uma fé baseada em certezas. Isso. Porque qualquer coisa que você perceba ao longo da tua caminhada, que você chegue à conclusão que não é do jeito que você estava pensando, aquilo vai abalar a tua fé. Talvez por isso tão poucas pessoas se dedicam, infelizmente, hoje a pensar a fé. Exatamente. É visto como rebelde. Aí entra a questão, né? O que essa pessoa chama de fé? Porque talvez ela chamava de fé aquilo que era um conjunto de crenças, e não é isso. Que ela criou. Que ela criou. Segundo o desejo dela. Segundo o desejo dela. E quando esse castelo de areia cai, ela pensa, e agora? Minha fé foi embora. Não, a fé nunca foi isso. A fé é na pessoa de Cristo. Nele que não tem sombra de variação. Nele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é. Agora, todo o resto é castelo de areia que a gente constrói. E você falou, né? Infelizmente, quando se junta, né, um dogmatismo, um autoritarismo, um fundamentalismo, ele gera esse ambiente que não é permitido perguntar. Eu falo, eu escolhi perguntar. Eu escolhi perguntar. Porque é nas perguntas que eu vou me aprofundar. E veja, não é uma pergunta com desdém, com rebeldia. Eu lembro de 2 episódios bíblicos honestas. Você quer conhecer Exato. mais. Eu lembro de 2 episódios bíblicos paralelos, Maria e Zacarias. Ambos são visitados pelo anjo. Maria, quando recebe a notícia do anjo que vai ser mãe de Jesus, ela pergunta, Senhor, como isso vai se dar se eu sou virgem? Veja, e o anjo explicou. Foi uma pergunta sincera, de um coração cheio de graça, querendo, Senhor, eis-me aqui, mas fala aí. Eu quero ir mais fundo. Eu sou virgem, mas como é que isso vai se dar? E ele explicou. Só que com Zacarias, que quando Isabel engravidou, o anjo aparece, o que Zacarias faz? Ele não pergunta o como, ele já vai numa linha do tipo, haha, eu sou velho, tu tá zoando com a minha cara, em outras palavras, tá? Sim. Se fosse ali uma bíblia de carioca, essa é isso. Freestyle. Tu tá tirando comigo? Isso vai ser impossível. Porque ali tinha uma questão de não crer. Ah, é? Você vai ficar mudo até que a criança nasça. Percebe? O mesmo tipo de situação. Um anjo visitando... O anjo falou ali pra ele, eu vou te dar uma oportunidade de você não se complicar mais. Você Exato, vai fica mudo. Vai ficar quieto. Porque às vezes é melhor a gente ficar mudo para não atrapalhar o processo de Deus na nossa vida. Então o que eu acho interessante em termos de pergunta, veja, Maria perguntou e ela teve a resposta do como. Zacarias perguntou, ficou mudo, mas Deus conhece o coração.
de Maria era uma pergunta sincera, que não sabia como isso vai se dar, eu quero ajudar. Zacarias, ela, tu tá me tirando? Sai fora, tu acha que isso vai acontecer? Impossível, aí Sim. tu vai atrapalhar. Então percebe? Há perguntas e perguntas. Há Exatamente. uma de rebeldia, de descrença, há uma de sinceridade. Senhor, como? Eu quero saber. Pergunte, meu irmão. E às vezes a gente passa por situações e, caramba, Deus sabe do fim desde o começo. Mas Eclesiastes fala que o homem não sabe da obra que Deus faz do início até o fim. Eu não tenho a visão que Deus tem. Então eu falo, Senhor, eu sei que tu vê o fim desde o começo. Então, por favor, me ajuda aqui. Ainda que eu não enxergue tudo, só me faça então caminhar. Eu confio. Aí eu entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas eu vou caminhando, não descrendo, mas perguntando. Porque tem horas que a angústia vem, tem horas que a tristeza vem, e a gente fica como que diante de um escombro que levanta uma fumaça, uma poeira, e a gente não vê nada. É. E aí você tem que perguntar, Senhor, por quê? Como? O que que é isso? E você acha que Deus ele vai se irritar? Tá perguntando porque não tem fé? Não, é porque eu tenho fé. Ele Cara, quer que a gente eu pergunte, quero, ele quer eu ouvir a quero, nossa voz. eu quero caminhar, eu quero passar por essa poeira como Maria. Como isso vai se dar se eu sou virgem? Como é que isso vai acontecer? Se olha a minha situação, é diante de a promessa de Deus é sempre maior do que a nossa situação atual, é sempre paradoxal. Então sempre vai ter uma pergunta, Senhor, como que isso que está gerando no meu coração vai acontecer se eu tô assim, assim, assado? Porque a nossa visão é limitada. Aí ele vai e nos faz olhar pelos olhos da fé. Aí entra tudo aquilo que a gente está falando, da semente que não se retém ao tempo do homem. Olha, ali não tem nada, mas já tem alguma coisa acontecendo. Da semente que é da ordem do invisível, eu espero. Então, sim, pergunte com fé, com sinceridade, que o Senhor pode ser que ele não te responda como o anjo fez para Maria, assim, dando todo o passo a passo. Ele vai falar: caminhe, vem, como Abraão, né? Vem que no caminho eu te mostro. E a É, coisa vai acontecendo. é aquela história, né? As perguntas feitas em oração com sinceridade. Eu aprendi que a oração, falando ainda daquilo que nós já tocamos, que é um diálogo e não um monólogo, duas pessoas Isso. falam na oração, que a oração ela sempre muda o ambiente. Sim. Talvez ela não mude o lado de fora, É, mas quando ela não mudar o lado de fora, ela muda o lado de dentro. A exatamente. resposta vem. Se Bem, não mudar a situação pela qual você está orando, vai mudar a você para que você entenda e trabalhe aquele momento de uma forma diferente. Mas é isso, a resposta às vezes ela não vem do jeito que a gente imagina, do jeito que a é, gente quer, na hora que a gente quer. Mas a única maneira de obter uma resposta é fazendo uma é pergunta. Ainda perguntando. não inventaram um jeito melhor de obter uma resposta do que fazendo uma pergunta. Imagina ganhar 1 milhão sem responder nenhuma pergunta no show do 1 milhão. Não tem Não como. tem jeito, não vai ter, não tem como. Mas voltando aqui para a pauta, né, que a gente está aqui falando e a produção enlouquecida, porque a gente não entrou na pauta ainda daquilo, mas o papo já está muito bom. É visceral, é um papo ali naturalmente Amém. acontecendo. Mas é claro que eu não posso deixar também de trazer esse lado teu como pastor. Você já viu que ele é um homem de Deus, cheio da palavra, com conhecimento, uma pessoa que transmite o conhecimento de uma maneira didática, de uma maneira que as pessoas entendam aquilo que está sendo falado. Isso hoje em dia é fundamental. Eu sempre brinco que a Sim. gente não está fazendo o que nós fazemos na nossa pastoralidade, no exercício da nossa pastoralidade. Nós não fazemos o que fazemos para contar belas histórias. A gente não precisa de ninguém Exato. que conte história, a gente não precisa de ninguém que leia a Bíblia para a gente. Nós precisamos de alguém que contextualize aquilo, que traga aquele texto bíblico para a nossa realidade do dia de hoje, para o chão Isso. da vida. E o Bruno, ele é um pastor especializado, e assim ele se identifica. Ele é um pastor especializado em recomeços. Sim. Além de um pastor especializado em recomeços, já deu para perceber que ele é escritor. Estávamos falando disso em off também, porque aí esse ano aí tem muitas novidades nessa área. Amém. É um gestor e também é poeta. Claro que você já viu que ele é um poeta pela maneira como ele se expressa. Seria uma teopoética? Gostei disso aí. Nunca parei para pensar nesse neologismo aí, teopoética, teopoeta. É um Gostei. teopoeta. Ele coloca ali
as coisas de Deus de uma maneira poética. Foi assim que a Thalita se conectou no Facebook, porque eu comecei no Facebook colocando em prática os escritos poéticos. Aí Ela foi é se mais sensível conectando, do que viu? eu. Então... Ela percebeu ali. É isso. Mas um pastor especializado em recomeços. Você fala aqui até Sim. naquela pequena biografia que ele mandou para o pessoal da produção. Eu já conheço o Bruno, então, né? É. Mas ele mandou para a produção, tudo certinho, que solicitou. E você se identifica como alguém que tem como missão combinar a sua experiência da sua pastoralidade, da sua Isso. espiritualidade para ajudar pessoas a superarem os seus desafios, serem Isso. mais parecidas com Jesus e terem recomeços na vida. Explica melhor isso pra gente, por que um pastor especializado em recomeços? Todo dia a gente está recomeçando. Primeira coisa que você precisa entender é que recomeço não tem a ver só com desgraças. Uhum. Também existem situações em que a gente sofre algumas calamidades na vida e precisa recomeçar. Mas se você parar para pensar, todo dia tem um recomeço. Por exemplo, você é solteiro, vai casar, é um recomeço, é uma bênção na sua vida. Você é casado, vai ter filho, é um recomeço na sua vida. Oh, Você tem um filho, vai ter mais um, e gêmeos, é um recomeço na sua vida. Você foi promovido no trabalho, é um recomeço. Tem uma proposta para trabalhar fora, em outro país, em outra cidade, recomeço. Veja quantos exemplos de recomeços oriundos de boas notícias. A gente às vezes só associa recomeçar com coisas ruins. E mais, muitas pessoas até associam com fracasso. Não. E a prova que todo dia é um recomeço é que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, porque toda manhã é um recomeço. Então Deus ele nos dá a sua misericórdia para nos atualizar e nos colocar de volta na vida. E eu me coloco como um pastor do recomeço, porque eu percebo que na peregrinação da jornada cristã, a gente passa por diversos recomeços, até aqueles que a gente nem reconhece que está passando. pois é. E é muito difícil isso, quando você não tem consciência que está vivendo um recomeço, você não observa ações que você precisa ter no recomeço. Com certeza, muita gente se identificou em recomeços. Talvez você esteja passando por um recomeço agora e não soubesse até o momento que ele falou do recomeço associado a coisas boas. Geralmente é de verdade. Muita gente só associa o ato de recomeçar quando tudo dá errado. Exato. Ah, a Você firma começar do quebrou, zero. passei por uma separação, a firma quebrou, fui demitido, alguém faleceu. Uhum. Tudo isso também é escopo do recomeço. O recomeço é para as coisas boas e também as coisas que doem. Então, entender isso faz a gente criar esse cuidado de observar. Por exemplo, num recomeço, eu preciso ter muita humildade. Por que humildade? Eu falo que recomeçar é como nascer de novo. Todo nascimento tem dor. E em todo nascer de novo é preciso humildade. Porque eu preciso entender se antes eu era uma árvore, agora se eu estou recomeçando, eu preciso aprender a criar raiz de novo. E não é fácil você reconhecer que precisa voltar para criar raiz, porque a gente sempre associa voltar como retrocesso, como fracasso. E não. Eu acho lindo como a Bíblia, ela conjuga muito bem esses movimentos do voltar, né? Voltar ao primeiro amor. É Ezequiel diante do templo, que volta à porta do templo para ver os rios fluírem. O voltar tem a ver com centralizar, recentralizar, como um GPS quando você está andando em um lugar que você não conhece e de repente o GPS ele sai de rota, você aperta o botãozinho recentralizar, ele te coloca de novo no prumo. Sim. E você começa ali então a reconstruir o caminho. Jesus nos oferece isso porque a palavra dele é lâmpada para os pés, então ela te mostra o chão onde você está pisando, é a luz para o caminho, então te dá o norte para onde você tem que caminhar. Essa palavra. Então eu me coloco como um pastor especialista em recomeço, porque eu percebo, eu todos os dias preciso recomeçar. Eu hoje sou fruto de um recomeço. Hoje eu estou morando em São Paulo. Pelo sotaque você deve ter percebido que eu sou carioca. Não, imagina. Né? Tem 3 anos que eu tô aqui em São Paulo. Então, mas se mudou do Rio para São Paulo, é um recomeço. É muito diferente, é outra cultura, é outro clima, é outro céu, é outro ar, é outro tipo de clima em termos até social. Eu hoje entendo que, peraí, será que eu tenho que me comportar aqui em São Paulo exatamente do mesmo jeito que é no Rio de Janeiro? Veja, eu sou o que sou em qualquer lugar.
mas eu tenho que entender os contextos. Isso tem a ver com uma lógica de recomeço. Sim. Hoje eu sou um pastor que há 3 anos está em uma denominação, servindo lá na IBAB, na Igreja Batista de Água Branca. Mas antes, de 99 a 2021, era de uma igreja do Rio de Janeiro. Era outro contexto. Eu não posso chegar aqui agora num Outras contexto... pessoas com outra outras realidade, pessoas. com outras origens. Eu não posso querer chegar aqui num novo lugar e dizer, não, ó, o que eu era lá, você aqui não é. São contextos diferentes, mas aí, a lógica do recomeço me faz ter humildade para ler o ambiente, fazer a constatação. Qual é a demanda que tem aqui? Às vezes a gente pensa que tem que estar sempre aprendendo coisa nova, e é importante, sim. Mas vai ter horas que não necessariamente é para você aprender coisas novas, mas aprender a falar diferente, de forma diferente do que você já sabe, porque o contexto é outro, sabe? Então, a lógica do pastor mensageiro do recomeço é essa. É por entender que a nossa vida com Cristo diariamente tem um recomeço. Seja ele proveniente de coisas boas, de novos desafios, seja também proveniente de recomeços de perdas. Então hoje eu ajudo muitas pessoas cristãs que passaram por uma separação conjugal. Tem muito isso no meio das igrejas e não há uma teologia ali sem, sabe, trazer juízo ou religiosidade ou apontamento, mas que acolha, sem fazer julgamento, para ajudar a pessoa a recomeçar a vida. Porque existem momentos na vida, né, Bruno? E eu recentemente falava sobre isso em algum lugar, que a pessoa não precisa de uma palestra, ela não precisa sequer de uma palavrinha, porque o crente é o povo da palavrinha, ele sempre tem uma preleçãozinha na manga ali para tirar na hora. E tem momentos na vida que a pessoa precisa só de uma escuta. Exato. Precisa só de alguém que sente em silêncio do lado dela e fique em silêncio, mas tô aqui para o que você precisar. Talvez precise de um abraço e não de uma construção teológica sobre o qual ela tem que refletir, Exato. não do julgamento, não de mais culpa do que ela já está lidando em determinados momentos da vida. E a gente precisa ter essa empatia para entender esses momentos. Exatamente. Né? E sabe, você estender uma mão para ajudar e não um dedo apontado para ficar julgando. E claro, volto a dizer, mas e aí? E a pessoa não vai se consertar? É papel do Espírito Santo. Eu vou apontar, eu vou ajudar, mas é o Espírito Santo que vai gerar ali uma nova mente, uma nova consciência, o arrependimento. Então o recomeço passa por isso. É a gente entender que a vida em Cristo, a vida na vida, ela é cheia de recomeços, de novas configurações e de pessoas que chegam, pessoas que vão, sejam por questões de morte, sejam por questões de amizades, pessoas que vão morar longe. Você foi morar fora, voltou, olha quanto recomeço aí dentro. Então, assim, a gente... filho fora. Exatamente. Saí com um, voltei com dois. Ai, olha que coisa linda, maravilhoso isso. Então, a gente tem que entender isso. O recomeçar é para todos. E quem um dia precisou de um recomeço, aprende a olhar com mais empatia e misericórdia para quem hoje está precisando. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é não desdenhar da dor de ninguém. Jamais. Não é porque alguém está passando por uma dor que, por coincidência, eu já passei por ela e superei, que eu vou olhar para essa pessoa agora e dizer, ei, levanta daí e caminha, porque isso aí é fácil de superar. Não. Mas essa é uma tendência do ser humano. Infelizmente. As pessoas tendem a olhar o outro sempre a partir da sua régua. Então, se tem alguém ali passando por uma necessidade, um recomeço, vamos respeitar isso. Vamos aprender a caminhar. Eu uso muito aquela passagem de Jesus, de novo com Lázaro, que antes de ressuscitar Lázaro, ele chora com todos os que estavam chorando, seja pela morte de Lázaro, seja pela tristeza de não ter mais esperança. Só que Jesus sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Ele ainda assim chorou com todo mundo que estava chorando. Sim. Ele poderia muito bem, ei, seus bobões, pra que chorar? Eu tô aqui. Isso vai passar. Mesmo sabendo que essa dor vai passar, isso não me dá o direito de desdenhar. Jamais. Então, para Deus, toda dor é sagrada. Isso aprendi com Jesus, porque ele foi experimentado em todo tipo de dor. Isso me fez aprender que
Para ele não há dor que não importa. Como diz o poeta Marcos Almeida, né? Sim, toda dor é por enquanto. Mas o fato de ela ser por enquanto não me isenta da responsabilidade de estender a mão e dizer: tô aqui. Tô aqui para te ajudar a passar por isso. E às vezes a gente tende a não enfrentar a dor. Veja, eu não tô aqui querendo que você seja alguém aí que goste de sofrer. Não, não é isso. Mas há um propósito ali. O próprio Jesus, quando ele tá na cruz, eu acho isso muito interessante. Ele tá lá se esvaindo em sangue e os soldados romanos tentam oferecer para ele quando ele fala: "Tenho sede". Aí dá uma mistura de vinagre com fel. Ele não aceita beber aquela bebida que tinha como propósito anestesiá-lo. Aquilo era uma espécie de anestesia para atenuar a dor dos crucificados. Jesus, ele negou beber o cálice da anestesia. Porque antes, lá no Getsemane, ele aceitou beber o cálice da dor. Ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, a tua vontade. Se Jesus, que é Jesus, fez um compromisso de beber o cálice da dor e negou o cálice da anestesia, quem sou eu para não enfrentar as dores e passar com quem está passando essa dor e falar: vamos junto? Porque a gente tem um Jesus que sofreu também e que conhece essa dor. Ele conhece, porque na cruz ele experimentou todas as dores. E na vida E dele, na vida foi um também, homem de dores, foi um né? A homem Bíblia fala. experimentado de dores. Não há dor que Jesus não conheça. E agora, um pouco antes de você chegar, eu estou gravando uma série de mensagens curtas para uma comunidade do WhatsApp. E eu estava falando exatamente sobre a dor. Uma das gravações que eu fiz falava sobre a dor. E ali eu falo que Deus, ele não desperdiça as dores. Amém. Ele não causa as dores, como muita gente crê naquela teologia retributiva de que se você não fizer isso, Deus vai te fazer aquilo. Deus, ele não causa, ele não é o agente causador da dor. Pelo contrário, ele é o agente que te sustenta para você passar pela dor e sair do outro lado. Amém. Mas o que a gente chama geralmente de resiliência. Mas ali eu falo que como parte da experiência humana, que é inevitável a Sim. dor, Deus, ele resolveu fazer alguma coisa com a dor. E ele não desperdiça dores. Amém. Ele sempre usa aquilo, não que ele cause, mas que já que é parte inevitável da experiência Isso. humana, ele decidiu acrescentar ali um propósito, para que nós não passemos pela dor somente para passar pela dor. Tem que ter algo mais ali, e Deus acrescenta propósitos. Isso é lindo demais, porque a gente escuta muitas vezes, né? Nossa, que Deus é esse que permite o ser humano passar por dor? Eu falo, mas Deus não está nessa ordem do permite ou não permite. Ele é tão maravilhoso que ele sente essa dor com a gente. A dor é parte da experiência humana, não tem como fugir disso. Muito mas ele mais. está com a gente sustentando. É um né? Deus que sente, exatamente, é um Deus que sente. E há muito mais poder nisso. É muito mais poderoso um Deus que sente a dor do que um que evita a dor. Exato, exato. A nossa fé, ela tem que ser uma fé que não nega as questões da vida, mas ela tem que ser resposta para essas questões da vida. Uma fé madura, ela traz respostas para as questões da vida. E a dor é uma questão que a gente enfrenta quase que diariamente, Sim. em maior ou menor grau. E tem que ser resposta, porque muita gente está buscando esse cálice da anestesia. O cálice da anestesia que Na hoje, religião. hoje a gente pode abrir o leque. Como é que esse cálice da anestesia, a mistura de fel com vinagre, se materializa hoje em dia? De várias formas. A religião, bebida, droga, pornografia, pornografia. bet, jogo, trabalho, Muito. Eu trabalho, vem com aquela romantização workaholic. de olha como eu sou produtivo, olha como eu sou melhor do que você, porque eu abro mão da minha saúde e da minha convivência familiar em prol do trabalho. Olha aí. Parece muito bonito, muito piedoso até um certo Sim. ponto, mas não deixa de A ser. pessoa é um workaholic ali trabalhando o dia inteiro, esquecendo da família, mas se parar pra pensar, é uma mistura de vinagre com fel que ela tá São os tomando. cálices da anestesia que a gente Cálices busca todos os dias, da né? anestesia. Porque a nossa fé ela não é para nos anestesiar. E a gente vê Jamais. as pessoas, multidões buscando as igrejas para tomar o cálice da anestesia. Caramba. E a gente precisa de uma fé que seja resposta para Exato. tudo isso, que não nega, que não tenta
tampar o sol com a peneira. Isso. Mas não, o problema está ali. Espera um pouquinho. O que a minha fé me diz a esse respeito? Aonde que Deus está adestrando meus dedos para a batalha, como diz a respeito lá no Antigo Testamento, me adestrar para eu enfrentar essa batalha e para que eu prevaleça. Exato. É um choque de realidade. É a vida como ela é. O Espírito Santo, o poder dele em nós, quando ele foi derramado em toda a carne, não foi para colocar a gente em transe, mas em trânsito. Trânsito. É caminhada da vida e não viver como se estivéssemos em uma outra realidade alienada. E aí é exatamente isso que você falou. O próprio Jesus nos convida para esse choque de realidade, enfrentamento, sentir. Só que a gente sempre percorre o caminho do cálice da anestesia. E negar um sofrimento é uma das piores formas de sofrer. Exato. Não podemos negar. Existem as fases, né? A gente até um certo ponto a pessoa nega É. os seus lutos, sejam eles de qual ordem for, mas tem um momento da aceitação. Você vai negociar, você vai barganhar, mas vai chegar uma hora que você vai aceitar. E é o ressentimento, né? E é tão interessante que quando você tem essa leitura, a gente começa a ter essa percepção para conosco, mas também para com o próximo. Em que sentido? Você passa a ter um tipo de sensibilidade para perceber no outro, quando alguém está passando por algum ressentimento. Esses dias eu tive uma experiência muito interessante. O nosso carro, né? O meu carro e da minha esposa deu problema, superaqueceu lá. Inclusive, amanhã eu vou levar no mecânico para ele mexer na bomba d'água. E a gente precisou chamar um reboque, né? O guincho veio e o motorista do guincho... Pensa numa pessoa ressentida. Eu falei, Jesus, essa pessoa tá com algum problema e tá descontando aqui. Deixei. O Cordeiro Mudo ensina isso, porque se é o Bruno Jardim homem, né? Ele já vai querer bater de frente, a crista aumenta, canta de galo, eu só na minha, deixa ele. E aí ele inventando um monte de problema, não queria entrar lá no condomínio que a gente mora. Eu falei, pode entrar, meu irmão, aqui pode. Não, eu não posso entrar, pode sim. Aí teve uma hora, Alex, que ele falou assim, ele entrou com o caminhão, né? Aí apontou assim pro chão. Tinha uma rachadura, né, no chão. Quem fez essa rachadura? Eu falei, quê? Ele, quem fez essa rachadura? Eu falei, não sei. Ele, fui eu. Falei, como assim? Não, é porque o seu vizinho, se não gosta de você, vai dizer que eu entrei com o caminhão aqui, eu fiz essa rachadura, por isso que eu não entro. Eu falei, meu amigo, desculpa. Aí eu falei pra ele, o senhor deve estar amargurado, alguma coisa aconteceu na sua vida. Faz o seguinte, tenha um bom senso, senão vai prejudicar o atendimento ao cliente. Aí no final eu falei, não sei se o senhor tem fé, mas ouve uma palavra, terapia também é importante. Aí ele, tá bom, chega. Aí ele terminou o serviço, né, dele e foi embora. Aí a minha esposa olhou assim pra mim e eu falei, amor, infelizmente ele é um ser ressentido. Alguma coisa ali tá machucada. Sabe aquela história do elefantinho com um prego na pata? Sim. Falei, tem algum prego ali nele que o Espírito Santo mostre e que ele encontre pessoas que ajudem ele. Porque assim, numa dessa, encontra alguém igual a ele, a coisa acontece errada. O que eu quero dizer com isso? É um exemplo do dia. Ó o Cristo encarnado vivendo em mim em uma demanda de reboque, de guincho. Mas gente. Ali eu percebi. Aí depois eu tomando... É o discernimento. É o discernimento. Eu tomando banho, orando por ele. Eu falei, pô, Senhor, toca aquela vida. Na hora ali a gente fica chateado, fica com raiva. Mas na hora deixa, né? Deixa a bola descer, o Espírito Santo tratar. O que eu quero dizer com isso? Quando você fica sensível para a ação do Espírito Santo em você, você passa a ter sensibilidade com o outro também. Considerar o outro maior do que você, como a gente falou. Exato. Considera o outro. Eu lanço luz no outro. E aí, quando você lança a luz num quarto escuro, vê um monte de poeira, um monte de coisa velha, morta. Fala, caramba, ali tem. Então percebe como é que essa lógica, ela influencia até nossas relações uns com os outros, entendeu? Eu falei, sei lá quantos cálices de anestesia esse ser fica buscando para negar alguma coisa que tá machucando. Tem horas, meu irmão, vai buscar ajuda mesmo, pastoral, psicológica, psiquiátrica. É interessante que você falou, ó, terapia também ajuda. Tá bom, e acabou. Foi. E, geralmente no momento terapêutico, em consultório, quando você chega nesse ponto e a pessoa às vezes levanta e vai embora, você sabe que você tocou no ponto Tocou certo. em alguma coisa. Doeu. Foi o ponto certo. Ali é o ponto nevrálgico. Tocou. É onde dói. A pessoa muitas vezes levanta e vai embora. Olha aí. Então, a partir daí, eu falo, opa, ali tem. Ali tem. Então, deixa. Então, assim, a gente tem que estar atento às nossas sensações, à sensação do outro. Sabe? Às vezes,
entender as entrelinhas. Sim. A gente interpreta muito o que a pessoa fala, o comportamento. Mas Jesus, ele quando vai acalmar o mar, né? Quando os discípulos... Tem aquela passagem, né? Que os discípulos estão no barco, Jesus está dormindo. E aí vem a tempestade, as ondas. Aí acordam Jesus, ele vai lá, pede pro vento. Vento, cesse, acalme-se. Aí o vento se acalma, o mar se acalma. Os discípulos estavam nervosos porque o mar estava revolto. Só que Jesus vem, acalma o vento, porque o mar estava nervoso por causa do vento. A causa raiz é o vento, a consequência é o mar. Às vezes a gente foca no mar nervoso, mas qual é o vento que está gerando aquilo? Jesus sempre causa o ataque dele na causa raiz. Ele vai ali. Por isso que ele sonda o nosso coração, ele vai no X da questão. Ele entra para resolver. Ele entra para resolver. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Não é da noite pro dia. E às vezes não é de primeira, é tentativa e erro às vezes. Você vai, será que é aqui que tá o problema? Aí tu aperta um pouquinho ali. Não, não é. Será que aqui tá É igual o vazamento em casa, sabe? Quando tu encontra um vazamento, da onde vem esse bendito vazamento? Aí descobre que é lá no vizinho. Ai, Jesus, vai lá. A causa raiz tá lá. Mas tem que tratar e dar trabalho. De novo, falando de Lázaro, que eu tô lembrando aqui que essa passagem está muito na minha cabeça, quando Jesus chora, ele pergunta, onde foi que o puseram? Aí vem ver, Senhor. Aí levam Jesus até o sepulcro. Quer dizer, ele não só chora, mas ele pergunta, me levem até o local. Ou seja, onde está a causa raiz de todo esse choro? É Lázaro sepultado. Ele vai lá. A gente tem que abrir nossos sepulcros, Alex. A gente tem que abrir e trazer Jesus para ele, sem vergonha. Senhor, vem cá, tá fedendo igual o Lázaro, já fedia, que tá no quarto dia. Já devia ter tomado uma providência a respeito disso e não tomei. Já tá fedendo, já tá, até esse fedor já tá afetando outras pessoas, já tá afetando a minha casa, a minha família. Abra teu coração. O Senhor pode resolver agora. E leva Jesus, que Jesus vá nesse sepulcro, ele não vai te julgar não, pelo contrário, vai chegar lá, ele vai fazer uma constatação, olha, tem uma pedra aqui, hein, tem que tirar. As pessoas cantam muito na igreja, remove a minha pedra, mas até que ponto me chama para fora. As pessoas estão dispostas a removerem as suas pedras? Porque remover a pedra implica em levar Jesus ao sepulcro. Encarar o que tem lá dentro. Até que ponto as pessoas estão dispostas a, Senhor, tá aqui meu sepulcro, tá fedendo. É o que eu sou. O que eu sou não é isso aí que eu sou vendo na igreja, né, na empresa ou no trabalho, não. Eu sou isso aqui, nesse quarto escuro. Por fora tava bonito, né? Tava. Fazendo uma analogia com o sepulcro caiado, que Jesus fala em uma outra passagem. Por fora tá muito bonitinho, mas por dentro tá cheio de podridão. E sabe o que é legal? O amor de Deus é tão lindo que ele mesmo sondando a minha alma, ele me ama. Como é que pode isso? Ele sabe o que tem dentro do meu sepulcro. Eu sempre ele falo isso, ele não, a gente não consegue pegar Deus de surpresa. Não tem como, não. Né? Não tem como, nem pro bem, nem pelo mal. Fala, nossa, eu não sabia que ele era capaz de fazer isso. Não, sabia sim. E ele ainda te ama. Não dá. Ele não, eu sempre falo que ele não nos ama por conta de quem nós somos. Ele nos ama apesar de quem nós somos. Apesar. Nós éramos inimigos, e Jesus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco nisso. Exatamente. Que ele morreu sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, o amor dele não é assim, tipo, ó, você agora é meu amigo, tá? Tá bom, então me ama. Não. Ele não tem a ver com causa, tem a ver com efeito. Exato. Ele não me amou no sentido esperando de mim uma resposta. Não, cara, ele me amou enquanto eu era inimigo. Eu poderia nem dizer, tá bom, vou continuar sendo teu irmão. Ele é o Deus que fala e dá o exemplo. Exato. Né? O amor dele, veja, ele não me muda pra então me amar. É o seu amor que me faz mudar. Exato. É diferente. Ele fala, Alex, vou te mudar agora você vai ser justo pra então eu te amar. Não, ele ama você pecador, miserável. Aí esse amor te faz mudar, porque o amor tem mais a ver com efeito. É e efeito. ele nos ensina a amar os nossos inimigos. E ele fala, né? Até já citamos também essa passagem aqui. Que de bom tem em amar os teus amigos? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, e por aí ele vai. E ele fez isso. Primeiro ele deu o exemplo. Exatamente. E depois ele ordenou que a gente seguisse o exemplo, né? Exato. Paulo, em um determinado momento da vida dele, também ensina, né? Façam aquilo que vocês veem em mim. Isso. Aquilo que vocês viram em mim, repliquem nas suas vidas. Isso é que você falou é muito interessante. Paulo fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Exato. Jesus. E isso é uma coisa muito legal. Aqui tem uma chave de uma vida que vive uma autonomia e uma autenticidade.
Porque muitos podem pensar assim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então a pessoa, todo mundo vai ser igual ao Paulo. Não. Quando Paulo imita Cristo, Paulo se torna um ser único em Cristo. Exato. Essa é a mensagem, é para que você seja único nele. Reino de Deus não tem a ver com uma fábrica de soldadinho de chumbo, onde todo mundo é igual. Tem lugares, eu lembro quando eu comecei a pregar, 17 anos, muito novinho, eu ficava imitando meu pastor a pregar lá, o pastor Hermes. Falava igual a ele, mudava a voz, a mão. Por quê? Menino. Natural, serviu. Natural. É aquela questão serviu. da roupa, É uma serviu. rodinha. Já não É uma mais. rodinha. Aí esses dias eu tava ouvindo uma pregação minha que eu tenho gravado, eu falei, gente, nada a ver o jeito que eu falo. Eu não falo assim, mas porque eu tava imitando aquilo que eu admiro. E tá tudo lógico. certo. Mas imitar alguém que é imitador de Cristo não é imitar o trejeito. É você buscar em Cristo quem você é. Unidade não é perda de identidade. Nós Exatamente. vivemos em unidade em Cristo, mas ele respeita a identidade de cada um. Ele nos criou, cada um diferente. Ninguém é igual a ninguém. E ele respeita essa diferença, né? Mas vem cá, como pastor de recomeços, você passou por muitos recomeços na tua vida, de modo que isso se tornasse a sua mensagem? Passei, eu falo sempre que quem hoje é um portador de esperança precisou portar a dor dentro de si. Porque geralmente a gente prega, eu já observei isso na vida de muitos pastores e até na minha. Diz que para você ver a ilha, você precisa estar fora da ilha, né? Então, não fui eu que percebi isso em mim, mas a Thalita uma vez falou para mim assim que você percebeu que muito daquilo que você prega fala primeiro com você. Eu falei, não tinha percebido até agora. Agora eu tô conseguindo traçar uma linha que liga tudo isso em uma coisa só. Com certeza. Então, a nossa mensagem tem muito a ver com a nossa experiência. Sem dúvida. E na tua vida foi assim? Com certeza. O portador de esperança portou a dor dentro dele e sentiu na pele para salvar a pele de outros. Então você passa a ser o mensageiro, mas de certa forma você viveu aquela mensagem. Eu especificamente, quando eu tinha 26 anos, isso era 2011, eu fui ordenado a pastor nessa época. Nesse mesmo período me casei e infelizmente o casamento não deu certo. Depois de 4 anos veio um divórcio bem novo, com 30 anos de idade. Então senti na pele essa dor de sendo pastor, passar por um divórcio. Só que aí na hora, graças a Deus, eu vivia num ambiente bem oxigenado pela graça de Deus. Eu tive pessoas muito boas para comigo e para a pessoa envolvida também, que ajudou a gente a senta aqui, vive o seu recomeço e volta a se encontrar quem você é em Cristo. Então eu passei por esse processo. Isso foi 2015, já fazem aí 10 anos. Uau, 10 anos. Incrível. O tempo passa. 10 anos. E desde então eu fui ressignificando toda essa experiência através de uma teologia do recomeço, porque eu vivi um recomeço que precisou ressignificar muita coisa em minha vida. Então, quando foi 2020, 5 anos depois da separação, eu conheci a Alexandra, com quem hoje estou casado. Nos casamos em 2022, um novo começo, um novo recomeço. E hoje eu consigo tranquilamente olhar para quem está passando por algo semelhante sem desdenhar. Não é porque eu passei que todo mundo vai passar. Cada um tem o seu processo. Eu precisei de alguns processos que foram meus, mas eu consigo perceber essa necessidade do cuidado. Então, o recomeço, quando eu me identifico como mensageiro do recomeço, é porque eu senti na pele. Eu passei por isso. E aí eu comecei a perceber que há uma lógica do recomeço, uma lógica que implica em você sair de um luto e ir para a luta. Quando eu falo luto, é que toda perda gera uma sensação de luto. O divórcio como tal é uma perda, é um luto. E não à toa, depois em 2022, eu fui demitido, porque além de pastor também sou gestor. Você é gestor. Trabalhei 17 anos CLT em empresas como gestor. Fui mandado embora de uma empresa 17 anos depois, então eu passei por um luto do desemprego ou da demissão. Um luto profissional. Um luto profissional. E eu lembro quando eu passei, no dia que veio a notícia, vai ter que sair, infelizmente, redução de custo, aquela coisa toda. Aí na hora eu senti, aí algumas pessoas me ligando, né, poxa, pra ajudar, e já querendo o meu currículo, eu falei, não,
eu lembro que eu falei isso, deixa eu viver meu luto. Aí eu fiquei ali um mês, na minha, quietinho, para ressignificar e voltar com outras atividades, porque o desemprego é um luto também. Aí eu comecei a colocar em prática tudo que eu vivi como mensageiro do recomeço por conta de uma separação conjugal, eu comecei a perceber que há uma lógica também em outras áreas da Existem vida. outros lutos. Aí que você criou o curso do Luto a Luta, Foi que aí, inclusive você ministrou lá no Instituto foi Ulisses muito legal. Palharim, foi muito legal, Foi em benção. 4 semanas, mas eu sei Isso. que o curso é muito maior do que Muito maior, muito. 4 encontros presenciais ali. Você ministra ele online, não é isso? Exatamente. Ali foram 4 encontros maravilhosos, uma turma show de bola, pessoal muito abençoado. Poxa vida, amei demais, uma interação maravilhosa, mas é muito maior. Tem hoje na plataforma online lá mais de 15 aulas e assim, é um conteúdo que ele abrange esse recomeço em toda a sua sistematização, passando por todas as áreas da vida. Principalmente um recomeço em relação à sua vida com Deus, à sua vida consigo, à sua vida com o meio e a sua vida com o futuro. Porque, em tese, são essas 4 áreas que são afetadas quando a gente passa por um recomeço. Aham. Geralmente, quando é um recomeço oriundo de uma dor, você questiona Deus. Por que, Senhor? Onde está Sim. Deus? Por que o Senhor me desamparou? Ou quando é um recomeço de algo novo, um desafio, aí, Senhor, será que vai dar? Será que eu sou capaz disso? Futuro, né? Futuro. Então, assim, passa por esse aspecto da dimensão eu com Deus. Mas também não é só isso. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Então também tem o aspecto do conhecimento de mim. Eu falo sempre que o conhecimento do alto gera autoconhecimento, Exato. né? Então eu ensino lá no curso a você se conhecer em Cristo, para se conectar com o meio onde você está inserido. Isso implica em gerar conexões que sejam aderentes a quem você é, aprender a caminhar, a gerar conexões que, mais do que o networking, sabe? O que eu vou ganhar andando com essa pessoa? Não. Reino de Deus é outra lógica. É. Como é que você pode abençoar essas pessoas que estão com você? Até que ponto vale a pena trazer pessoas para perto para caminhar contigo? Quem pode caminhar contigo? E também em relação ao futuro, porque o recomeço ele mexe com muitos futuros que são mortos em nosso presente, sabe? Sim. São coisas Sim. que você tinha ali como perspectiva e de repente aquilo some. E você fala, e agora, Senhor? Então no curso eu ensino essas dimensões. E é bem legal porque a gente consegue construir essa teologia do recomeço, veja, a partir de uma experiência. Por isso que eu falo, o reino de Deus é sempre para fora. Eu poderia muito bem guardar aquilo para mim, ficar ali ressentido, viver comigo. Eu falei, não, eu vou ressignificar isso para que isso possa servir de bênção para abençoar outras pessoas. Muito legal, muito bom. Então já fica inclusive a dica para você que tem passado por recomeços, está lutando aí com os seus lutos e precisa ir Isso. do luto à luta. Tem o curso do Luto à Luta que o Bruno disponibiliza. Aliás, em abril a gente vai estar fazendo online, não vai? Verdade. Olha aí, lembrei, verdade. eu Olha, tá vendo? Eu anotei tinha no meu esquecido, calendário, tá lá no anotadinho. calendário dele. Fala aí Vamos então. ter uma nova edição do curso Luto à Luta, só que dessa vez totalmente online, né? Nós Isso. fizemos uma migração do Instituto Ulisses Palharim, do nosso espaço físico, que a gente Isso. foi lá onde você esteve, Exato. que foi muito legal. Eu ainda sou da época dos encontros presenciais. É raiz. Mas a gente sabe que, pela situação hoje em dia, trânsito, correria, aquela coisa toda, eu mesmo tenho ministrado alguns cursos pelo Instituto Ulisses Palharim e a gente vê a diferença na quantidade de pessoas do outro lado ali no presencial e no online. Então, Isso em aí. 2025 a gente fez essa migração, já ministrei, acho que, não esse ano, mas no final, agora 2024, um ou dois cursos no formato online. E foi uma experiência nova para mim, mas foi uma experiência muito legal. muito boa. Então, abril do Luto à Luta online, daqui a pouco a gente vai estar Muito divulgando boa. aí. E logo, logo teremos a divulgação do Luto à Luta e sala cheia. Sala cheia para todo mundo, porque no curso a gente vai dar ferramentas para que você possa, por exemplo, pastores, ajudar pessoas que estão passando por um recomeço. E muitas das vezes tem pastor dentro da igreja passando por um recomeço ministerial. Lembra que eu te falei? Tudo passa pela conscientização. Saber que está vivendo um recomeço é a chave para você viver de uma forma melhor. E às muito vezes bom isso, essa reconhecer consciência. isso. Opa, isso aqui é um recomeço. Opa, deixa eu ver aqui o do luto à luta. Porque você me surpreendeu, porque eu não tinha, de verdade, eu não tinha pensado por esse lado que você começou lá falando, dos recomeços que
acontecem na nossa vida por bons motivos. Isso. A gente associa ao lado negativo, Só. né? As perdas, aos lutos, aquilo que não deu certo. É pra tudo. Mas existem excelentes recomeços na nossa vida, né? E tem que se preparar. Tem que se preparar para que você extraia o melhor disso tudo, seja um momento bom ou um momento não tão Exato. bom assim, para que você saia do outro lado. Então tenha o É convite, isso aí. uma perspectiva muito boa, porque como eu falei, Isso. eu notei essa diferença, inclusive na quantidade de pessoas Sim. do presencial para o online, e eu tenho certeza que em Vai ser abril bênção, vai ser vai bênção. ser uma bênção, vai ter sala lotada, hein? Vambora, e é isso, viver o novo de Deus é o que Jesus fala, né? Se pegar um vinho novo, botar em odre velha, o que vai acontecer? Vai romper. Vai romper, vai se desperdiçar tudo. Aqui é um exemplo de recomeços para coisas boas. Se você não mudar a sua estrutura, sua mentalidade, enfim, o novo de Deus sempre vem. Guardem isso. O novo de Deus sempre vem. A questão é que às vezes a gente recebe esse novo com estrutura velha. A gente é que não consegue segurar esse novo. Tinha um professor na faculdade que ele falava assim, que quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. É verdade. E ele falava isso dentro de um outro contexto, claro, mas Isso é muito verdadeiro. não é? Ele falava isso dentro de um contexto, era uma aula onde a gente... Bom, para quem não sabe, a minha formação principal é dentro da odontologia. E a gente estava tendo uma aula especificamente sobre tumores, sobre câncer. E ele falava que era muito importante aquele primeiro exame, Ótimo. porque ele até brincava dentro de um contexto Uhum. de respeito de uma doença que pode ser trágica, mas ele falava assim que talvez aquelas pessoas que estavam ali aprendendo, era uma pós-graduação, talvez elas não tivessem visto ainda um tumor, mas com certeza um tumor tinha visto elas, Olha ou isso. seja, tinha passado batido dentro daquele Sim. exame físico primário. Então ele falava que se você não sabe o que você está procurando, quando você encontrar, você não vai perceber. E às vezes você está procurando tanto um recomeço na tua vida, e Deus está te dando diversos recomeços na tua vida, e você, por não estar preparado, você não está reconhecendo. Exatamente. Quantos recomeços Deus tem proporcionado para você? Tá ali diante de Está você. diante de você, mas você não sabe, você não está equipado para perceber aquilo ali. Você não Exatamente. recebeu os recursos que nem sempre é um exercício de humildade também. Sim. Que eu sempre falo isso, sentar para aprender. Né? Exatamente. Eu vejo que muitos pastores eles têm dificuldade em sentar para aprender. Tem que parar. O que o Bruno, com aquela cara ali de rapaz novo, vai ter para ensinar para mim que já tenho 50 anos na igreja, 70 anos A de gente idade? aprende um com o outro. E eu sempre uso uma máxima quando eu ensino, que quem não senta para aprender não tem autoridade de levantar para ensinar. É verdade. O reino Então, de Deus é essa troca. Exato, é uma É uma troca. troca. É uma troca. Então, Verdade. talvez você esteja aí na luta e vivendo muitos recomeços que Deus Sem tem te perceber. proporcionado, e você ainda está chateado, esperando algo da parte de Deus, sem perceber aquilo que Ele tem te Que já dado. chegou. Então tá aí. É isso Curso aí. do luto à luta. E você me fez lembrar exatamente isso. Vou guardar isso pra minha vida. Quem não sabe o que procura não vai reconhecer quando encontra. Eu lembro de Adão, né, quando Deus, ele é interessante lá no Gênesis, cada dia da criação ele fala ao final de cada dia, e viu Deus que era bom, e no final muito bom. Só tem uma coisa que Deus viu que não era bom, é que o homem andasse só. Aí ele viu lá Adão sozinho e falou, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus coloca Adão para contar e dar nome aos animais. E é muito interessante, porque enquanto Adão está fazendo isso, ele percebe, poxa, cada animalzinho aqui tem o seu correspondente. E ele percebe que faltava para ele um estava ser só. correspondente. Então Deus gera nele a constatação, a conscientização de que ele está só. Aí feito isso, Deus vai lá, coloca ele para dormir, ele dorme, opera e traz Eva. Quando ele acorda, ele vê Eva, ele reconhece que ela era osso do seu osso, carne da sua carne. Mas por quê? Olha que interessante. Porque enquanto Adão estava contando os animais e dando nome aos animais, na verdade Deus fez isso para que Adão pudesse dar nome a um vazio que ele tinha e nem sabia, que era, me falta uma correspondente.
Então, naquele momento, Deus fez com que Adão tivesse consciência do que ele precisava e o que ele buscava, para quando ele acordasse, visse Eva, ele reconhecesse que era aquilo que ele buscava. Porque se não tivesse isso antes, Eva ia aparecer, ele ia... O que é isso? Socorro, sai daqui! Não. Enquanto ele contava e dava nome aos animais, ele estava dando nome a um vazio que ele tinha e nem sabia. E a gente, muitas das vezes, tá cheio de vazio. Rubem Alves fala que nós somos cheios de coisas ausentes dentro da gente. E se a gente não der nome a esses vazios, nós vamos buscar preencher com aquilo que só vai aumentar nossos vazios. E quando a provisão de Deus se manifestar, Eva, aparecer, a gente não vai reconhecer que é aquilo que Deus trouxe para preencher a gente. O conhecimento, ele gera sensibilidade, né? Somente depois que Adão conheceu ali as outras espécies que habitavam o jardim, que ele se tornou sensível ao ponto de, peraí, todo mundo tem uma companheira, eu não. Peraí. Aí Deus fala, aí agora sim, chegou onde eu queria, meu filho. Agora eu vi que não é bom o homem estar só, agora você sabe que não é bom. Então deixa eu providenciar agora você tá o que a gente precisa. Receber. Então é isso que às vezes falta na gente. Falta a humildade de sentar, ou a disponibilidade. Às vezes a questão não é humildade. Verdade. Mas a sensibilidade de falar, não, peraí, eu preciso de ajuda, eu preciso de algo externo, de um conhecimento externo, de alguém que está vivendo um problema semelhante a alguém que viveu, no caso do Bruno, os recomeços que ele passou na vida dele e que todos nós passamos, mas alguém externo que tem conhecimento disso, que conhece o caminho ali das pedras e que pode me dar a mão e juntos a gente passar para o outro lado, para a gente conseguir enxergar da outra margem. Exatamente. E da margem do lado de lá. E trazer esse sentido, né? Que a beleza da vida, ela acontece quando você encontra sentido. Exato. Então, se algo é ruim ou bom ou ruim, depende de como você vê o sentido daquilo, né? Então, Deus, ele nos traz não só significados, mas também significâncias, sabe? Ele nos faz entender aquilo que a gente realmente precisa. Então, para mim, isso aqui é um copo. Beleza, isso é um copo. Mas será que para quem tá com sede ou passou uma infância onde tinha escassez de água, um copo é um copo? Às vezes um copo é mais do que um copo, é uma lembrança de uma escassez. Então, não é só o significado, tem uma significância. O que eu quero dizer com isso? A gente trazer para os nossos fatos, né, da vida e começar a dar nome. Assim como Adão deu nome aos animais, você vai dando nome àquilo. Poxa, então aquele vazio é isso. Aquele meu jeito de agir, na verdade, é por conta de uma ausência. Enfim, e aí Deus vai colocando ordem em meio a esse mosaico. Exato. E você encontra sentido naquilo. É que muita gente, às vezes, tem um certo receio em começar a lidar com as próprias bagunças, né? O sepulcro de novo aí, Alex. Exato. Vem no sepulcro, vem. Tem uma frase de Freud que fala que qual a tua responsabilidade, né, naquilo que você está vivendo hoje, em outras palavras, né? Sim. Mas na bagunça que está a tua vida hoje, qual é a tua responsabilidade? A gente tem as nossas responsabilidades com as quais a gente precisa lidar. Sim. Em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, né? Porque nós, como seres humanos, a gente tem uma pretensão. Não, eu vou depois que eu organizar a minha vida, aí eu vou ter um encontro com Jesus. Porque agora não dá. Eu preciso organizar a minha vida. Não vamos organizar a vida. A vida nunca vai estar organizada. Exato. A gente nunca vai chegar nesse lugar. Tem gente que com 40, 50 anos não consegue organizar nem a gaveta de meia. É isso aí. Ele tem a pretensão de organizar toda uma vida. Então a gente precisa, muitas vezes, de pessoas como você, um mensageiro do recomeço, para dar a mão. Exato. E ajudar a atravessar esse rio para poder chegar dali da outra margem e ver. Ficou para trás. Isso. Atravessei. Tô na outra margem, já não dói mais, já não sangra, virou a ferida, se tornou uma cicatriz, aquilo que poderia me matar, não me matou. Exatamente. Né? Porque feridas infeccionam, feridas matam, feridas sangram. Fica a cicatriz. A cicatriz é a prova de que você prevaleceu sobre algo que poderia ter te causado um dano maior. Exatamente. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinhos. A gente precisa de alguém que nos oriente, que já cruzou aquele rio. Isso. E nos dê a mão e nos leve para o outro lado. E ser um facilitador do caminho. Um facilitador. Ninguém vai recomeçar numa folha em branco. Ninguém recomeça numa folha em branco. As cicatrizes ficam. Teve uma vez numa gincana, eu guardo isso para minha vida, de jovem na igreja lá no Rio,
que o pastor perguntou assim: qual é a única coisa feita pelo homem que entrou no céu? Aí ninguém respondeu. Aí, ninguém. Essa valia R$ 1 milhão. Aí ele deu a resposta: as cicatrizes em Jesus. Porque quando ele volta, ele mostra para Tomé: toca aqui. A única coisa que o homem fez, ferida, cicatriz, entrou no céu. E isso mostra o poder que há nas cicatrizes. Porque ela é tão forte, ela é a prova que o recomeço venceu, que Jesus não abriu mão delas. Ele tá com as cicatrizes até hoje. Apocalipse, João fala que viu no trono um cordeiro como se houvesse sido crucificado. Quer dizer, o Cristo ressurreto e que está reinando é o Cristo crucificado. As marcas estão nele. E quando eu falo que ninguém recomeça numa folha em branco, é por isso. Eu lembro, não sei você, mas eu sou caçula lá de casa, né? Eu fui criado, eu tenho 2 irmãos mais velhos. E como caçula, eu reaproveitava não só as roupas dos meus irmãos, mas também o material escolar deles. Então, mesmo o livro que o meu irmão usava lá na 5ª série, quando chegava a minha vez, eu usava esse livro. Aí qual era a minha missão nesse período de férias escolares? Eu pegava aquelas borrachinhas vermelha e azul, sabe qual é? Sei. Aí tinha um lado azul que apagava a caneta. Uma é pra caneta, outra pra aí lá, tu passava saliva pra rabiscar, né? rasgava o caderno. Exatamente. Maravilha. Eu fazia isso. Eu tinha como missão apagar as respostas dos livros que meus irmãos tinham para poder estudar. Só que nunca ficava legal. Ficava sempre a marquinha. Eu sempre chegava na escola, quando tinha para fazer a lição, eu olhava as respostas que os meus irmãos deram no ano anterior. Só que eu me dava mal às vezes, porque eu ia na deles, às vezes eu acertava, às vezes eu errava. Sim. Até que eu aprendi, eu tenho que parar com isso. Mas isso me trouxe uma lição hoje adulto. Porque assim como na vida, eu não vou recomeçar numa folha em branco. Vai ter marca. Essas marcas podem sinalizar o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Então, assim como eu aproveitava lá os livros dos meus irmãos, hoje, quando eu olho a minha vida, as minhas cicatrizes, eu falo, ó, tá aqui uma marca. Só que isso aqui é uma marca que o que eu vou fazer com ela? Eu posso ressignificar para acertar, ou eu posso continuar errando no mesmo erro, cara, e caindo no mesmo problema. Então, Deus, ele nos dá essa folha. E sinto em dizer, não é em branco não, tá cheio de cicatriz. Mas tá bom, porque isso é o teu tesouro, é a tua base de conhecimento. É O salmista algo que vem, veio. O salmista fala, né, que uma noite ela transmite sabedoria para outra noite. Isso é legado. Só que tem que saber usar. Não vai pensar que a mesma resposta que você teve lá atrás vai servir aqui. Vai ser igual eu com os livros do meu irmão. Vai se dar mal. Ou vai se dar bem. Depende. Tenha senso crítico. Olha para tua cicatriz e fala, a partir de agora eu vou fazer diferente. Ela tá aqui para me fortalecer. Ela é um lembrete de que o recomeço venceu, não sangra mais, me fez mais forte. É o que Paulo fala, né, em Romanos 5, ó, a gente tem que se gloriar não só na glória da pessoa de Cristo, mas também nas tribulações. Também. Aí ele fala, por quê? As tribulações, elas produzem, eu gosto disso, quando Paulo ele associa a tribulação com algo produtivo. Perseverança. E a perseverança gera experiência, e a experiência, esperança. E na esperança não há confusão, por causa do amor de Deus que foi derramado no coração. Ou seja, o caminho do recomeço é um caminho que te coloca numa clareza de ressignificado, sentido, mas só porque eu perseverei, porque eu tive experiência, porque hoje eu tenho esperança de dizer, ó, eu passei por isso, eu portei essa dor, então posso ser um portador da esperança para a sua vida. É o exemplo de Jesus quando ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Exatamente. Né? Calma. Vai dar certo. Eu venci o mundo. Né? Até muita gente complementa. Vós também vencereis. Não, não está na Bíblia. Implicitamente está. Sim. Né? Porque é o eu exemplo. venci o mundo. Então, ele que deixou poder. Eu passei por isso. Tanto quanto, ou para fazer obras ainda maiores, nos deixou a capacidade para vencer. Por isso que é tão importante a gente ter um mensageiro do recomeço num momento desse que a humanidade está vivendo. Sim. A inteligência artificial aí tomando conta de tudo. Quantos recomeços nós vamos precisar ter? Profissões aí que eu estava vendo esses dias que vão ser extintas, outras profissões que vão estar sendo criadas por conta dessa demanda tecnológica. Então, nós precisamos estar prontos para os recomeços da vida, né? Nós precisamos de gente capacitada, gente capacitada por Deus acima de tudo, para realmente estender a mão e nos fazer reconhecer os recomeços que Deus já tem nos dado e também nos prepararmos para os recomeços que a vida ainda vai nos trazer. Amém. Em quer nome de sejam Jesus. bons, quer não sejam tão bons assim. Precisamos estar preparados.
Bruno Amém. Jardim, faça suas considerações finais aí. Fala um pouquinho do que vem em 2025, faça as suas considerações finais e dá suas redes sociais também para que as pessoas te encontrem. Que alegria, muito bom. Que papo bom, hein? Que, Dava para ir que mais, hein? fluidez aqui, maravilhoso. Tanto vai ser mais, só para terminar isso que você falou antes das considerações finais, porque é exatamente isso. Cada contexto exige de nós uma resposta, como o Salmo 1 fala, né? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, que dá o seu fruto no tempo certo, ou na Exato. estação certa. Não dá fruto o tempo todo. Você não é máquina para ficar frutificando ou performando o tempo todo. Nenhuma árvore frutifica o tempo todo. Ela tem a entre-safra. Respeite, entenda o momento e dê o fruto no tempo certo. É isso aí. É sobre isso. E para tal, quem quiser dar o fruto no tempo certo, aprender a recomeçar, aprender a lidar com as cadências da vida, contem comigo. Meu Instagram é o brunojardim.com.br, bem fácil. @brunojardim.com.br. O Você Instagram parece um site. porque é o meu domínio. Eu fiz de brunojardim.com.br. propósito, porque Tá. esse tem um domínio. Aí lá no link da bio, você clicando no Sim. brunojardim.com.br, tem lá acesso ao meu Tem o link YouTube, para os outros canais. tem do acesso ao meu curso. blog, ao curso, Tá. tem acesso também, e é muito importante, ao meu podcast. Eu tenho um podcast, o Por Trás da Poesia, onde eu pego poesias minhas, frases que eu tenho e transformo aquilo em uma mensagem, uma devocional. Então você pode assistir, tá lá no Spotify, em todas as plataformas, o Por Trás da Poesia. @brunojardim.com.br, tá tudo lá. YouTube, livros que em breve eu vou estar fazendo esse ano. A ideia, a gente estava conversando em off, né? Já tô com um agora para terminar, final de janeiro eu tô entregando para a editora o primeiro livro, que é As 4 Estações da Redenção, uma vida que se move na pessoa de Cristo. O segundo da encomenda vai ser o do Luto à Luta, a arte de recomeçar. E o terceiro é um devocional, o Sermente. Então, Muito bom. 2025, tamo aí com tudo. E na graça de Deus, Alex, vamos que vamos. É isso aí, Bruno. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Para mim é sempre muito bom sentar e conversar com você. A gente aprende muito, a gente troca muitas ideias e é sempre gostoso falar, né? Conversar, bater um papo como esse que você acompanhou, quando tem essa sintonia. Então o papo bom. rendeu por mim, eu ia mais umas 2 horas. E digo aqui. mais, hein? A gente não ensaiou antes, não, tá? Esse roteiro eu nem vi. Então, é Eu flow. entrei nesse roteiro depois de 1 hora. Aqui, ó. Então, mas minimamente a gente cumpriu É a o roteiro sintonia, da isso é bom, é produção bom. aqui. Bruno, muito obrigado. Deus Gerê, abençoe. LG que estão aí na produção, muito obrigado Deus por essa abençoe. estreia, por esse primeiro episódio do Paz e Vida Talks. E eu vejo você na próxima.